Fala, piazada! Estamos iniciando mais um podcast para vocês. Eu sou o Thiago Lourenço e tô aqui com o meu parceiro aqui, o Felipe Bueno. Como sempre na beca ali. E aí, Felipe, como é que você tá, mano? Fala, piazada! Como é que vocês estão? Primeiramente, uma boa tarde, uma boa semana pra geral. Estamos aqui com meu parceiro, meu irmão Thiagão. A gente tá combinando, nós dois de vermelho. Eu ia falar, Thiago, Curitiba tava um sol bonito, uma semana quente. E agora do nada veio essa chuva. Mas, com chuva, com sol, não importa. No final da tarde, tomar aquela coca gelada, aquela cervejinha, não tem coisa melhor, né, Thiagão? Não tem coisa melhor. E, como sempre, né, os nossos patrocinadores lá. Quem que é o que tá patrocinando a gente, Felipe, na cerveja? Agradecer o nosso parceiro Giovanni, da distribuidora das Aranha Beer, lá em Pinhais. Então, assim, sempre fortalecendo. Suquinho, aguinha, refrigerante. E aberto lá, refri, coca, o melhor preço da região. Se chegar lá e falar que viu no Piazada Cash, mostrar o printzinho, né, Thiago? Ganha desconto. Então fica aí o nosso abraço pro nosso parceiro Giovanni. E também, a gente não tá com a caneca aqui, Thiago, mas a gente queria fazer agradecimento à nossa produtora. Masal 360. Masal 360 fica localizado aqui no centro de Curitiba. Né? Para você que tem vontade também em ter um podcast, em gravar o seu clipe. Cara, na Masal 360 você vai encontrar tudo e mais um pouco. Então, né, entre em contato aí, você que tem a vontade. E é isso aí. E é isso aí, né, Felipão? E nosso convidado hoje, mano? Cara, nosso convidado... Não sei nem como iniciar aqui, Thiago. Jornalista, comentarista, youtuber, blogueiro, uma das vozes mais conhecidas, se não a mais, do nosso Paraná. Hoje a gente está aqui com o Christian Toledo. E aí, Guilherme, como é que você tá? Tudo bom, meninos? Tudo bom, piazada, Thiago, Felipe? Modelo e ator também agora, né? Depois dessa, agora sim, modelo e ator. Cara, que prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Que isso? Vocês estão fazendo o futuro. Cara, a comunicação mudou, sabe? A gente está num outro estágio, um estágio em que cada vez mais a gente produz e a gente faz com muito amor, com muito carinho, cara, e sem passar pelos gigantes. E vocês fazem isso, cara. Então, assim, eu vim aqui para aprender também com vocês hoje. Que isso, cara. Tá maluco. Cara, a gente estava até comentando aqui no off, né, Thiago? Que é muito prazer ter você aqui, porque quantas vezes chegava da escola, primeira coisa, muito ligado no futebol, sempre ligava a TV, tava lá o Christian, e sempre falando, então foi uma figura pra gente muito presente, né, nos almoços na questão do futebol. Então... Falando que a gente já comentou, cara, é um prazerzaço. Muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade de estar aqui batendo esse papo. E a gente Simpatia. Que vai aprender com você hoje aqui. Cara, eu tenho muito orgulho de ter ficado 18 anos na casa de todo mundo. Sabe? Em Curitiba e região por um tempo, depois no estado inteiro. Mas, cara, assim... Eu nunca imaginei que ia chegar. Assim, eu sonhava, mas não imaginava que ia chegar nesse ponto. Até porque eu nem imaginava que ia trabalhar em televisão. E assim, cara, o mínimo que eu posso fazer como agradecimento a todo mundo, sabe? O que você falou, Felipe, cara, eu escuto muito. Os caras, quando eu era criança eu te ouvia. Isso é uma merda, né? Porque, né? Fala que eu tô velho, né? Mas, cara, é muito legal. É muito legal. Pô, é sinal que a gente pôde ajudar um pouco a divertir. Pode ser que eu não tenha sido tão... não possa ter contribuído tanto para a cultura, né? Mas, cara, que eu possa ter divertido, que eu possa ter entretido, que com o meu trabalho, com o trabalho das pessoas que estiveram comigo, porque ninguém faz nada sozinho. Cara, uma honra e uma alegria poder falar com vocês, cara. Vocês me viam sempre e, para mim é uma emoção isso. Pô, cara, eu tô emocionado aqui de estar com o Christian Toledo aqui com a gente, trocando essa resenha, né, Felipão? Uma emoção única. Vamos aproveitar que o nosso convidado entende muito de futebol, né, Thiagão? E vamos aí... Cara, a gente queria saber como é que foi esse início no jornalismo, essa paixão, onde que entrou o esporte, como é que foi esse começo? Cara, eu nunca joguei nada direito. Cara, assim... Nem FIFA? Cara, FIFA eu sou o time do Fernando Diniz, só fico tocando a bola, perco e tomo gol de contra-ataque. Assim, cara, eu jogava bola, eu sou canhoto, né? Canhoto às vezes tem um pouco de qualidade, né? Mas... Cara, eu sempre fui acima do peso, nunca gostei do treino, sabe? Eu cheguei a treinar basquete, mas não gostava de treinar, só queria jogar, e aí o técnico me mandou para aquele lugar. Então, assim, eu fui indo pela paixão pelo esporte desde moleque
a querer ser jornalista. Eu desde os 5 anos que eu lembro que eu falava que queria ser jornalista esportivo. E aí eu entrei na faculdade, e foi até engraçado, esses dias eu encontrei um pai de aluna de faculdade, e ele disse assim, nossa, a minha filha está preocupada com o mercado porque todo mundo que entra em jornalismo quer fazer esporte. Cara, quando eu entrei na faculdade em 95, cara, da turma de 70 na PUC, 2 queriam fazer futebol. Cara, o jornalismo esportivo estava no chão. Cara, hoje virou essa loucura que é hoje. E aí eu comecei a trabalhar em 96. Eu fui acompanhar uma colega minha, Gisele, que hoje até mora em Lisboa, trabalha com gastronomia, repórter do estado de São Paulo. Ela queria fazer um trabalho e tinha que entrevistar determinados jogadores. Cara, ela falou, venha comigo, para não ficar sozinha lá. Eu falei, não, eu vou. Cara, encontrei o Marcelo Ortiz, até hoje, chefe de esportes da Banda B. Ele estava ao lado do Moisés Machinski, que hoje é coordenador das transmissões da Amazon aqui em Curitiba. E, cara, eles dois olharam para nós, acharam que a gente era do sindicato e estava fazendo batida para ver se todo mundo tinha contrato, aquela coisa toda, e não era. E aí eles falaram, pô, vocês não querem fazer um programa que a gente faz? O programa era da Rádio Difusora. No tempo a gente sacaneava que o slogan da rádio era aconteceu, a Di fudeu. A Di fudeu. E, cara, daí a gente começou a fazer assim, fazia um jogralzinho, eu falava uma frase, ela falava outra, e fomos começando assim. Daí eu fiquei mais um ano nessa, vai numa rádio pequena, vai numa outra rádio, às vezes paga para trabalhar, até que eu comecei em 98 a trabalhar em rádios grandes de Curitiba, e daí foi a vida até hoje. Mas são 27 anos trabalhando. Caramba, é muito tempo, né? Imagina essa história que o cara tem pra contar, né? É uma caminhada grande, né? E dá para se observar que nesse tempo o futebol, o esporte em si, teve muitas mudanças, muita evolução, né? Então, assim, acho que para você acompanhar do que era para o que virou hoje... Não, eu vou começar com a minha profissão. Eu entrei na faculdade ainda batendo na máquina. Máquina de escrever. O primeiro trabalho que eu fiz na faculdade foi de máquina de escrever. Cara, o futebol, cara, a transformação, cara, gramado. Cara, gramado dos anos 90 era uma coisa horrorosa, sabe? Pinheirão, sabe? Pinheirão, aquele bando de buraco no gramado. Buraco ferrou o Zico uma vez aqui em Curitiba, jogo da seleção brasileira, o Zico torceu o joelho em Curitiba, quase não jogou a Copa. E, cara, gramado e qualidade de espaço para imprensa, qualidade de espaço para torcida, vestiário. Cara, mudou absolutamente tudo. Mesmo se você vai num estádio como o Couto Pereira, que tem ainda a arquitetura antiga, mas já não por muito tempo, que vão construir um estádio novo lá, cara, a condição, cara, é totalmente diferente. Totalmente diferente. E não vou nem dizer em relação à Baixada, porque daí é um estádio de Copa do Mundo. Mas, cara, tudo mudou, tudo mudou. Cara, a quantidade de dinheiro envolvida, a quantidade de gente em volta. Tava falando esses dias com pessoas que vivem no futebol, eles falam, cara, jogador hoje, o jogador não precisa nem pensar, porque tem tanta gente em volta dele. Por trás, né? Assessor para tudo, que os caras, eles não fazem nada. Todo mundo decide por ele, menos ele. Então, assim, cara, assim, a própria questão da imprensa, né? Em 96, quando eu entrei, a gente tinha o Globo Esporte e tinha o Mesa Redonda. Na CNT, né? Na CNT. E aí ainda tinha o TJ Sport no Canal 4. Era isso que tinha de esporte em Curitiba para televisão. Aí você tinha as rádios, algumas boas rádios e os jornais, cara, e acabou. Agora você tem. Quantos torcedores têm canais no YouTube? Nossa, um monte. Quantos torcedores são influenciadores? E a imprensa continua. Tem programa na Massa, tem programa na RPC, tem as rádios, sabe? Tem os sites. Então, cara, tem muita coisa, muita coisa. Então, hoje, mais gente fala de futebol, mais gente palpita sobre o futebol, cara, só que mais gente vive o futebol. Antes o torcedor estava muito distante, hoje ele não está. Hoje, às vezes, o torcedor é a fonte primordial de informação do outro torcedor. Ah, mas é errado? Cara, não é errado, é diferente. Era totalmente diferente. Cara, assim, e vou para a pior parte. Cara, a gente entrava no vestiário para entrevistar boleiro. E nem sempre tava todo mundo, né? Então, quanta gente aí entrevistou o jogador pelado?
Saindo do banho, cara, Faz parte do ofício. Fazia, graças a Deus fazia, porque pela mãe do guarda. Mas isso, cara, não deixava até a mulher trabalhar. Verdade. Como é que a mulher ia entrar no vestiário? Então, até isso mudou. Isso permitiu, cara, uma das coisas que permitiu que as mulheres entrassem no mercado e começassem a dominar como tem que ser também essa profissão. Mas e agora, assim, a questão de você acompanhar um jogo de futebol no estádio, assim, para você entrevistar os jogadores, ainda tem essa possibilidade ou os clubes agora estão privando mais? Então... Não, cara. Assim, aqui em Curitiba é até extrema a situação pelo seguinte. Se você vai nos grandes times do país, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Fluminense, o Botafogo, que é líder do campeonato, cara, pelo menos 2 vezes por semana tem entrevista, pelo menos 2 vezes. E, cara, sem contar que, assim, pelo menos todo treino tem um pouquinho de imagem para você fazer. Aqui não, aqui a gente não tem acesso a nenhum treino e não tem nenhuma entrevista durante a semana. A gente só tem, às vezes, só a coletiva do técnico depois do jogo. Mas que absurdo isso, né, cara? Cara, é que assim, é um processo que tem, assim, tem vários episódios que levaram isso. Começou com o Atlético, depois foi para o Curitiba. Vários episódios que levaram os clubes a se fecharem. Mas, cara, daí não tem... Cara, daí cadê a divulgação? O que acontece hoje, se você for ver, Thiago, cara, vai ver as rádios, as TVs, os portais. Cara, o cara deu uma matéria, o site A deu uma matéria do jogador fulano na segunda. Você vai ver essa mesma entrevista do jogador fulano na TV B, no dia seguinte. Cara, e na quarta-feira, a Rádio C vai fazer mostrar a mesma trecho. Um tá pegando do outro. Na verdade, todo mundo grava a mesma entrevista. E se você for prestar atenção, cara, presta atenção nas coletivas. Cara, se você vai ver, cara, pau comeu no jogo, arbitragem, reclamação, golaço. Cara, e alguém pergunta assim, pô, e aí o time vai jogar daqui a 10 dias, porque tem seleção no meio, caramba. E aí o repórter pergunta, mas o que você espera do próximo jogo, não sei o quê. Cara, ele não tá entrevistando por causa da coletiva em si. Ele tá pensando que daqui a 6 dias ele precisa de uma entrevista para colocar no programa. Então, assim, ficou muito mais pasteurizado. Todo mundo tem a mesma notícia. Lógico que tem a questão do furo de reportagem, dos bastidores, que isso, claro, é que continua tendo. Mas, assim, o dia a dia, a rotina, não tem mais. Cara, a gente entrava em CT de clube, a gente ia entrevistando o que viesse na frente, entrevistava até a parede. Cara, a gente falava com todo mundo. E todo mundo parava e todo mundo falava. Eu fui hoje num evento, o dia que a gente tá gravando aqui, fui lá no evento homenagem ao Sicupira. Pô, Sicupira, sensacional. E eu encontrei, sei lá, dezenas de pessoas que a gente tinha uma convivência diária. Preparadores físicos, jogadores, técnicos, dirigentes. A gente falava com todo mundo. Hoje a gente não fala com ninguém. Você vai perguntar, pô, você tem contato próximo com algum profissional de futebol? Não tenho. Não tenho. Ajuda o fato de eu ter mudado para opinião. Né? Eu fui pro lado do comentário. Mas, cara, pro repórter é difícil. Porque, cara, cada vez tem menos informação. E a informação é cada vez mais... ela é controlada, né? Então, às vezes, você tem uma entrevista de uma TV de clube, e aí eu não tô nem discutindo isso. Mas, cara, a TV do clube vai mostrar só a parte que lhe convém. E tá certo. Eu vou chegar aqui e falar, pô, fiz cada merda na vida? Não, né? Vou contar a parte boa. Mas, cara, mudou. Hoje você não tem esse convívio mais. Mas você acha, Cristian, que eles fizeram isso para blindar o jogador, para evitar que o jogador, numa possível coletiva, fale alguma coisa que pode ser mal interpretada, alguma coisa assim? Cara, um pouco isso. Cara, um pouco, assim, há uma questão muito clara da questão de guardar o que você está fazendo no treino. Cara, a gente assistiu o treino do início ao fim. O técnico explicava a variação tática pra gente, nem na entrevista, ele explicava fora do microfone, no papo com os repórteres. Hoje não. Hoje, por exemplo, a gente chega na véspera do jogo do Atlético e você tem que imaginar que escalação vai ser. Às vezes você acaba errando porque a gente não sabe, a gente não vê o treino. Se vocês perceberem, muito treinador fala às vezes em coletiva, olha, quem não tá no dia a dia não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe porque a gente não pode.
Caramba, né, cara? Ô, antigamente era mais legal nessa parte aí, né, cara? A gente conseguia ver mais coisas, ver ali um pouco do que rolava mesmo ali. Agora, que nem você disse, agora tá tudo meio que igual, né? Todo lugar que você vai ver. O Otacílio Gonçalves, um grande técnico que trabalhou aqui no Curitiba, no Atlético e no Paraná, ele dizia o seguinte nesse tempo: o futebol é maravilhoso, o que atrapalha é o jogo. Cara, porque tudo é muito legal. As conversas, a rotina, o dia a dia, as viagens, a cachaçinha, aquela cachaçinha esperta. Cara, mas daí tinha um jogo pra atrapalhar tudo isso. Aí o cara concentrava, os repórteres não podiam ir pro dia seguinte pra não ficar sem voz. Cara, o futebol é maravilhoso. O que estraga é o jogo. Cara, Quem tava comentando aqui, né, Thiago, a Janaína e a TT, que elas falaram que quando elas iam no CT, o Bolinha fazia suco para elas e tal. Diz que era uma energia, tipo, um contato muito legal. Cara, infelizmente... Chegaram um dia a levar bolo em treino. Imagina. O treinador parou o treino para comer bolo. Cara, assim, levaram bolo. Cara, aí era repórter trazendo gelo para colocar no isopor pro refrigerante. Aí pega o isopor do clube e põe lá refrigerante, e traz bolo, e traz salgadinho, pão de queijo e vambora. E o treino comendo. Treino comendo, segurança do clube comendo com a gente. Cara, lá no Atlético, Bolinha, cara, porra, metade, ele já fazia 2 galões de suco. Um era pros jogadores e o outro era pra imprensa. Nunca tomei tanto suco de melancia na minha vida como no tempo que eu cobri o Atlético. Pô, cara, legal, só pra gostar, eu odeio melancia. Então, pô, cara, você não podia negar o suco do Bolinha, cara. Cara, do Bolinha, pelo amor de Deus, né, cara? Mas tinha suco de manga. Cara, tinha vários sucos. Maracujá. Mas o de melancia é inesquecível. E nesse tempo que você trabalhou, assim, dentro dos clubes, assim, você fez bastante amizade, assim, com jogadores, com treinador? Cara, eu guia muito pelo espírito assim, cara. Eu não posso ser amigo dos caras. Porque uma hora eu vou ter que dar uma notícia que o cara não vai gostar. Mas, pô, a gente tinha relações muito mais tranquilas com os caras, sabe? Os dirigentes mesmo, os jogadores, os técnicos, comissão técnica, você tira muita notícia de comissão técnica, da auxiliar, de preparador físico, sabe? Às vezes até do roupeiro, do massagista, que sabem coisas que a gente não faz ideia. E era muito legal, cara. Assim, eu tive muita sorte porque eu peguei alguns períodos em que tinha pessoas muito bacanas trabalhando. Quando eu fui repórter cobrindo o Paraná, até reencontrei agora o Zequinha, era o treinador. Zequinha, grande contador de histórias, grande ex-jogador, um técnico que revelou um monte de jogadores. Depois estava o Djonga como técnico. Pô, o Djonga é espetacular. Márcio Araújo também foi um cara muito gente boa, que era treinador. Cara, eu fui pro Atlético, cara, quase todo o período do Vadão. Aquele time que foi para a Libertadores, a primeira Libertadores do Atlético, em 99, naquela seletiva. Cara, aquele elenco, cara, eu encontro todos hoje e abraço todos porque são todos muito legais. Kelly, Lucas, Kleber Pereira, Flávio Pantera, Cocito, Kleberson, Adriano Gabiru. Porra, só gente fera. E depois eu fui cobrir o Curitiba. E também, cara, na cobertura do Curitiba, Fernando Praz, Rafinha, Miranda, Adriano, toda essa galera. E os treinadores, Ivo Wortmann, Bonamigo, sabe? Cara, assim, eu sinto falta disso porque mesmo quando eles sabiam que a gente ia criticá-los ou que as pessoas que trabalhavam com a gente iam criticá-los, porque às vezes repórter não é tanto para criticar, repórter é para contar a história. Mas, cara, tem comentarista, narrador, todo mundo dá palpite, tem que dar palpite mesmo. Opa, quase quebrei o microfone aqui. Não vou, o produtor é muito grande para eu quebrar o negócio aqui. Então, a gente convivia super bem, super bem. Então, cara, ia lá, o cara reclamava às vezes de uma matéria que a gente fazia e tudo beleza, tava tudo dentro do normal. Hoje em dia, né? Hoje em dia Deus o livre, né, cara? Dependendo do que você fala ali, o cara pega a Bíblia. Não, cara, hoje não precisa nem depender do que você fala, né? Você você constrói uma opinião. E daí lá no meio você fala, porque tal time foi mal. Alguém pode cortar, editar o que precisa e ele joga na internet. Cara, e pode jogar o que quiser na internet. Nunca a correção vai ter mais audiência do que o fato inicial. É o que dá clique, na verdade, né? Cara, a vida chama atenção. A vida é clique, né? Hoje a vida é clique. Né? Pô,
eu tava num evento hoje já com gente mais velha e tal, mas, cara, todo mundo aqui no eles mais no Facebook, mais no WhatsApp, cara, mas todo mundo é Instagram, Conectado, né? TikTok, o caramba. Cara, eu fui fazer um TikTok, eu tava com medo. Não, cara, agora, ó. Porque o comentou comigo TikTok me agora. desespera. Cara, a gente acabou de deixar o carro no estacionamento na hora que eu te mandei mensagem. Ó, vamos estacionar aqui. Na hora que passando pelo shopping ali, eu falei pro Felipe, cara, repara em volta pra você ver a galera aí, ó. Todo mundo no celular, cara. Todo mundo assim, ó. Todo mundo, cara, todo mundo. E o Felipe falou, caraca, né, tá todo mundo meio viciado no Cara, celular. eu tava com a minha namorada uma certa vez, faz tempo já. Cara, e a gente tava jantando. Cara, e do lado tinha um casal, tipo eu e você aqui, e os dois aqui. Ninguém conversava. Pegava eles estarem se falando pelo WhatsApp, mas sim, eles não conversavam. Daí eu falei, olha, ela até mais falou pra mim, porque eu sou mais usuário heavy. Ela falou, ó, no dia que chegar nesse ponto, Já era. acabou. Imagine, cara, tá louco. Mas não dá, vai perdendo, né? Parece que é a essência e tal. Mas assim, agora a gente tava comentando a questão do celular. Como é que foi essa tua migração do rádio pra TV, de estar se expondo, de estar aparecendo? Foi tranquilo? Porque no rádio acho que é uma coisa, né? Agora a TV já, pô, Não, milhões e milhões assistindo. O rádio não precisa fazer a barba, né? Vamos começar por aí, né? Pô, não, putz, cara. Não, mas agora mudou. Agora, pô, cara, hoje tem coisas que não acontecem mais na TV, sabe? Mulheres com cabelo curto, mulheres com roupas que não são só o blazerzinho, as pessoas podendo, os negros podendo usar o cabelo Black Power sem ficar diretorzinho, chefinho, falando, não, isso aí é feio, não sei o quê, sabe? Gordo trabalhando em televisão, sabe? Alto, baixo. Agora tá muito melhor. Mas, cara, no rádio, o rádio é uma paixão. O rádio é a pinga. Eu não consigo ficar sem. E eu tava de boa, tava no rádio e tava no jornal, já escrevia na Tribuna. E aí o Alexandre Reich, não sei se vocês... Certamente vocês lembram do Alexandre Reich, que era o apresentador do Tribuna. Uhum. Ele saiu do Canal 4, saiu. E aí começaram a fazer testes com pessoas. Putz, saiu, beleza. Nem pensava em trabalhar em televisão. Eu não tinha o físico do cara que trabalhava em televisão. E aí, os meus chefes no jornal me indicaram, porque a Tribuna e o Canal 4, a Rede Massa hoje, mas na época não era, eram do mesmo dono. Era tudo do Paulo Pimentel. Então eles me indicaram para a direção do jornalismo da TV. E aí marcaram comigo um teste. Eu me lembro que o teste foi numa segunda, e no domingo eu estava em Campinas fazendo um jogo do Curitiba com a Ponte Preta. E eu estava de carro com a equipe da rádio, eu estava na Transamérica. Mas assim, daí eu tive que pegar um avião, né? Minha mãe pagou uma passagem de avião para eu voltar de Campinas para Curitiba a tempo de fazer o teste. E aí fui aprovado e fui. E cara, assim, oficialmente, eu sou muito tímido. Tira essas coisas aqui, tira a câmera, tira o microfone, cara, eu vou ficar encolhido aqui. Mas, cara, tá falando sobre isso esses dias. Na televisão, você em tese não tá... Se você tá falando para milhões de pessoas, mas você não tá falando diretamente para elas. Sim. Isso aqui já não me mete mais medo. Câmera já não me mete mais medo. Agora, se me pedirem para fazer uma palestra, para falar com estudantes de jornalismo, cara... Dá friozinho. Cara, eu fico cagado, na verdade. No suador, eu fico cagado. Porque, cara, aí, por que eles vão perceber, não sei o quê? Na televisão, não. Televisão, liga essa porcaria e vamos sentar o cacete. E aí, cara, deu certo. 18 anos, né? De 2004 a 2022, sem parar na televisão. Caramba. Massa, Rick e RPC. Caramba, hein? E o primeiro que foi no Tribuna do Esporte, né? Você ficava apartando briga lá dos caras, lá dos torcedores. Bastante. Lá do Atlético, do Paraná e do Curitiba, Isso. né? Na verdade, quem que era? Era o Binho? O período maior que eu fiz foi com o Binho, com o Leandro Requena e com o Sérgio Belo. Mas pegou também com o Mauro Singer? Não. Quando o Alexandre saiu, o Alfonso e o Mauro Singer saíram com ele. Uhum. Aí só ficou o Luizão Stelford, que era da Império. Uhum. Então daí, quando eu cheguei, tava o Luizão, já tava o Binho e tava o Nelo. No Paraná. Aí o Luizão saiu para ser candidato a vereador, ganhou,
E aí entrou o Requena no lugar dele. Aí depois saiu o Nelo e entrou o Sérgio Belo. Aí com eles a gente fez 3 anos de Massa e mais 2 de Rick. E mais, acho que 5 ou 6 anos de Banda B. E você mantém contato com eles ainda? Cara, a gente tem um grupo. A gente tem um grupo, mas assim, hoje a gente não tem contato quase com ninguém. Visual, físico, não, mas a gente fica conversando. Eu encontrei o Requena nesses dias na farmácia, né? Onde velho se encontra, né? O que você comprou? Vai comprar o quê? Coisa e tal. Eu encontrei ele na porta de uma farmácia. Mas assim, o Sérgio eu até vi bastante, que ele estava na Banda B até recentemente. E o Binho eu vejo menos. Mas com a TT a gente se fala ainda mais direto e tal. A Giovana Pereira, que fez também com a gente na RIC, né? O Marcelo, que era o nosso chefe, o Marcelo Bianchini, tá todo mundo no grupo. E na época que você trabalhava ali apresentando ali o Tribuna no Esporte, as brigas que aconteciam lá eram de verdade, né? Era. Tinha dois estágios de briga, né? Tinha a briga da sacanagem, que um ficava zoando o outro. E essa eu sempre gostei, eu sempre me diverti. E a outra quando o pau comia e eles começavam a chamar pra 10. Cara, aí, assim, primeiro, eu sempre enchi o saco deles. Gente, vocês estão discutindo por isso? Né? Mas, cara, vai falar isso pra torcedor. E às vezes a briga passava. Aí, assim, às vezes eu tinha que chamar um intervalo. Às vezes tinha que acabava o programa e os caras estavam comendo na porrada. Nunca chegou de um falar pro outro assim, vou te encher de porrada e chamar pra briga. Teve bem perto disso. A minha mãe tá ligando. Ah, não, minha prima tá ligando aqui. Depois eu falo com a minha prima. Chegou perto. Mas quando chegou mais perto de briga, chegou não por coisas de fora, e sim por coisas de bastidores. Aí chegou perto de briga. Cara, eu assistia lá, eu via que os caras estavam. Eu falei, cara, esses caras estão brigando de verdade, mano? Não, mas é assim, quando quebrava o pau em clássico, assim. Meu Deus, cara. Eu acho que clássico era pior, né? Porque a rivalidade, dependendo do resultado do jogo ali na segunda-feira, nossa. Cara, o que eu mais rezo na minha vida, desde que eu virei apresentador de televisão, cara, é que não tenha erro de arbitragem no Atletiba. Porque, cara, erro de arbitragem clássico é um saco. É um saco, porque daí, cara, cada um tem um lado, cada um tem uma posição, e aí não tem mudança, né? Cara, pode ser o lance mais escancarado do mundo. Um lado vai dizer que foi pênalti, o outro vai dizer que não. Cara, e é chato nesse aspecto. Né? A arbitragem é um troço muito chato. Mas, cara, quando é clássico assim na zoação, jogo grande, pô, é show. Esse ano a gente teve um clássico muito triste, né? Que foi aquele clássico da porradaria no Paranaense. Ali foi foda. Eu tava comentando o jogo no estádio, foi pesado. Mas ali com os meninos, cara, qualquer coisa era motivo, né? Porque podia estar falando do microfone e os caras falaram, mas esse microfone não vai pro teu time porque teu time é uma porcaria. Sempre tinha, né? E aí começava. Mas hoje em dia os três são conversa normal? Conversa normal, segue a vida, lógico, cada um na sua vida, mas não tem problema nenhum desse, não. E dos três, quem que era mais chato deles? Chato assim, que eu digo de provocar, assim, de querer... O Binho, cara, o Binho ele terrível, sabia, né? O Binho sabia onde ele apertava o calo dos caras. Ele irritava o Leandro, principalmente. Que pilantra. Ele irritava, o Binho, mas ele ia sempre no calo. Na ferida. Cara, e assim, pô, quando tinha aqueles períodos que o Curitiba tava lutando pra não ser rebaixado, ele foi de fantasma do rebaixamento no programa, cara. Pegou um lençol, cortou 2 aqui e fez o programa de fantasma do rebaixamento, com um puta B escrito aqui, assim. Os caras eram foda, né, mano? Parece Felipe é assim também. E outra, cara, e a gente fazia, e eles faziam um desafio, né? Cara, fizeram o desafio de ajoelhar no milho, desafio de torta na cara, no ar. Cara, fizeram de tudo. Você se divertia, né, vendo isso? Eu dava risada, porque eu só escapava, né? Eu só ficava de lado. Ficava neutro. Mas como é que foi esse fim de ciclo, programa, e o início na RPC? Como é que foi essa parte final, então, assim? A gente saiu da massa, eu saí um pouquinho antes que os meninos, eu saí 1 mês e meio antes. E os meninos, assim, foi até uma sacanagem, porque, assim, terminou o ano, né? A gente sempre gravava uma série de programas para dar um descanso para todo mundo. Então a gente gravou programas, eles gravaram, nesse caso, programas assim, até o dia
3, 4 de janeiro e voltavam ao vivo dia 5. Aí gravaram, beleza, feliz ano novo, um abraço, todo mundo feliz. Cara, chegaram no dia 5 de janeiro, ó, não tem mais o programa. Caramba. Tiramos o programa do ar. Assim. Do nada. Do nada. Eu soube só porque eu já tinha saído. Ah, mas assim, 2, 3 dias depois, eu tinha saído e tinha pego acerto. Eu tava comprando meu carro. Eu tava na concessionária comprando meu carro. É meu primeiro carro, que já não existe mais, porque ele foi esmigalhado num acidente que eu tive. E ele... Cara, daí me ligaram. Acho que foi até o Requena que me ligou. Ele falou, ó, chamaram a gente na RIC para fazer o programa, a gente topa, mas a gente quer você apresentando. Eu falei, cara, topo, na hora. Vamos embora. E aí fizemos 2 anos bem legais na RIC. O primeiro ano espetacular, o segundo já com um pouco mais de dificuldade. Aí, final de 2010, eu recebi um convite para ser comentarista da Rádio 98. A 98 ficou 4 anos fazendo futebol. Cara, e eu sabia que assim, um crescimento na carreira passava por eu ir para a RPC. Se eu quisesse ir para a Globo depois, cara, eu tinha que passar na RPC. Era difícil você sair, sabe, de um ponto bem extremo, que é você estar numa outra emissora, ainda mais na concorrente, para chegar lá. Aí, cara, eu tava no jornal, eu tava na Banda B e tava na RIC. Eu fechei um contrato ganhando metade do que eu ganhava. Porque eu vi que ali era talvez a última chance que eu ia ter na carreira de entrar no grupo. Mas o programa tinha ido para também final de ano, ia virar o ano, coisa e tal, também saiu e voltou. Quando voltou, eu ainda não tinha começado na 98, então eu só saí da apresentação. Fiquei tocando o programa, mas fora do ar. E aí um dia chamaram a gente para uma reunião com todo o pessoal do jornalismo, não sei o quê. E estamos ali, né? Como já tinha um burburinho, sabe? Olha, vai acabar, não sei o quê. E aí veio a reunião e falaram, olha, tá aqui a nova grade, fulano de tal, fulano que estudou comigo na faculdade, inclusive. Fulano de tal fez um estudo aqui para mudar a programação, para a gente ter mais audiência. Vamos ver. 11h45, que era o nosso horário. Pica-pau. Puta merda. Caramba. E assim, aí essa reunião foi numa terça, aí o programa foi até sexta-feira e acabou. Em janeiro de 2011. Aí eu fui tocar minha vida na 98. E quando eu fui para 98, não sei se vocês lembram, criaram a OTV. OTV era um canal da RPC na net. Era quase uma emissora escola. Formação de vários jornalistas, cara, quase todos aí estão na Globo ou aqui na RPC ainda. Cara, tudo famoso. E ia ter um programa de esportes. Só que a ideia não era fazer um programa falando dos lances e não sei o que. Era uma coisa um pouco mais solta. E aí eles convidaram o Jason Goulart e eu para apresentar esse programa. E a gente também ficou 4 anos fazendo esse OTV Esporte. A partir dali, o Gil Rocha já me convidou, vez por outra, para participar num comentário, numa matéria do Globo Esporte, às vezes para ir para o estúdio. Eu comecei ali. E aí, quando houve uma reformulação no departamento de esporte, a direção de jornalismo da RPC me escolheu para ser o comentarista. Aí eu passei da rádio e aí fiquei exclusivo da televisão. Aí era nos jogos? Jogos, Globo Esporte, eu tinha uma função diária, era uma função pequena. A minha participação na preparação do programa, eu tinha uma participação, mas ela era super pequena. E aí, Bom Dia Paraná, toda segunda-feira e quintas, quando tinha rodada. Globo Esporte, quando fosse o caso. E os jogos, as transmissões. Meu primeiro jogo foi um Curitiba e Cascavel, lá em Cascavel, na abertura do Paranaense 2015. E aí começou tudo. Aí começou a história. Isso foi em 2015. 2015. Isso. E você gostava de trabalhar na RPC? Assim, era legal? Cara, a RPC é a maior empresa de comunicação do Estado. E é a mais organizada empresa de comunicação do Estado. Então, assim, eu fiquei no GRPcom, entre Tribuna, 98 e TV, eu fiquei de dezembro de 2010 a junho de 2022. Então, foram quase 12 anos lá. Assim, eu profissionalmente, não tenho uma reclamação da empresa. Tudo certinho, tudo cumprido, sabe? Desde o primeiro até o último dia, tudo cumprido à risca. Uma empresa estruturada, uma empresa que te dá tranquilidade para trabalhar.
outro ponto. Muita gente fala, mas pô, a Globo não deixa falar a verdade, né? Não sei o quê. Cara, eu nunca fui cobrado pra nada na TV. Pra não dizer, teve uma vez que me pediram, falaram, olha, não critica tanto o jogo, porque vai ser assim, a gente sabe que não é um jogo bom que a gente vai transmitir, mas, cara, é o nosso jogo. Foi uma vez específica. E aí eu dei uma maneirada. Mas, de resto, nunca. Nunca. Esse jogo em específico era um jogo de final de semana de carnaval entre dois times do interior. Então, assim, o apelo para Curitiba era muito fraco. E se a gente ainda chegasse Descascando. lasca, cara, os caras iam desligar a televisão. Iam pro Zombie Walk. Então, assim, daí foi pedido pra, né? Mas tirando isso, cara, nunca. Agora, o outro lado. Assim, é uma emissora que, às vezes, exige de você exageradamente. Que, assim, você emocionalmente, você sofre algumas pressões, porque, assim, muita gente. Ansiedade por resultado absoluto, então você não pode fazer testar uma ideia. A não ser que a ideia seja de alguém que é superior a você, daí essa ideia continua para sempre. Mas assim, você não pode testar uma situação porque ela precisa dar resultado rápido. A televisão, cara, o mal da televisão se chama medição minuto a minuto. Então você vai aqui, cara, assim, quando eu assumi a coordenação, eu subia lá porque eu era o editor-chefe do Globo Esporte. Então, assim, tava a Jana, ou tava a Nádia, ou tava a Rafaela lá apresentando o programa, e eu tô com todo aquele esquema de televisão, né? Com todos aqueles monitores, com sinal do Rio, sinal de São Paulo, sinal do Sport TV, sinal da Globo News, tudo que precisar para cortar, daqui a pouco, vai ter um plantão, corta e passa pro plantão do Jornal Hoje. Cara, toda aquela botoneira que tem aqui também no estúdio, e eu tenho 2 monitores. O monitor eu tenho o espelho do programa, né, que é a sequência das matérias. Então, ó, aqui é a abertura, depois vai entrar um VT do Curitiba, depois vai entrar um VT do Atlético, depois intervalo, depois entra um VT do skate, depois entra um VT do Paraná, depois entra um vivo do repórter atualizando as notícias. Cara, e do outro lado tem um computador só com o resultado do Ibope. E vem ali, minuto por minuto. E assim, é desesperador. Porque assim, você vê coisas que surtem efeito. Outras não. E outras que, cara, você fala, putz, tem que dar isso aqui. Aí vai caindo a audiência. Ai, meu Deus do céu. E não segura essa porcaria, não segurava. Agora, o Ibope minuto a minuto, ele não é o definitivo, né? Você recebe depois o resultado corrigido no dia seguinte. Mas, cara, o Ibope, ele engana muito você. Tem algumas coisas que você dizia, isso aqui vai dar audiência pra cacete. Isso aqui não tem erro. Não dava. Cara, aí você fala, putz, essa matéria aqui sobre atletismo, da terceira idade, não vai dar certo. Cara, arrebentava na audiência. Eu tive uma experiência dessa muito, muito clara quando eu tava na massa ainda. Coisas que só acontecem no futebol paranense. Ver uma guria posar nua no campo do Coxa. No Couto Pereira. Cara, virou o maior bafafá. A guria depois virou até ator pornô, atriz pornô e o caramba. Cara, e ela tirou foto pelada no estádio. Cara, e aí a turma resolveu lá do programa. Vamos levar a guria. Vamos levar a guria. Tem que trazer ela aqui também. Cara, porque vai dar audiência, vai arrebentar a boca do balão. Cara, fizemos uma entrevista. Um monte de piada merda que a gente fez naquele dia, né? Puta, todas as insinuações erradas que a gente devia fazer, a gente fez. Cara, a audiência foi uma merda. Uma merda. Cara, aí passou uma semana, o René Simões está vindo lançar o livro dele. Ele não era nem técnico do Curitiba, ele veio lançar o livro dele. E foi a TT que deu a ideia. Esse mérito é dela. Ela falou, pô, já marquei com ele. Eu falei, não, beleza, vamos lá. Mas eu fui com a cabeça falando, puto, o René Simões vai falar. Não vai, a gente vai fazer 20 minutos de programa, ele vai responder 2 perguntas, cara. Cara, programa
deu 4 vezes mais audiência do que o programa da atriz pornô. Puta merda, vamos ter que trazer o cara então pra falar do livro dele. Deixar a mulher. Mas é muito relativo, então, essa questão da audiência, o que pode dar certo e o que não pode dar certo. Cara, você tem várias situações que, assim, fase do time. Cara, o pior resultado do mundo para quem vive de futebol é o empate. Cara, que empate, ninguém tá nem aí. Semana passada, que teve Atlético 3, Flamengo 0, Curitiba 2, Bahia 4. Cara, lindo. Você tem assunto. Um time jogou bem, outro time jogou mal. Os caras reclamando, outros zoando. Cara, você tem assunto. Porra, aí vem um empate. 0x0 ainda. 0x0. Cara, você não tem assunto pra falar. E o torcedor também se desanima. Porque quando o time dele ganha, opera, ele fala, porra, deixa eu ver o que esses caras vão falar. Agora, quando empata, o cara, foi uma bosta o jogo, não vou querer ver de novo esse negócio. E os caras não veem. Clima. Cara, clima é um negócio absurdo. A gente tinha no Globo Esporte, a gente tinha as melhores e as piores audiências eram no sábado. Sábado chuvoso, cara, estourava de audiência. Mais gente Sábado em casa. Quente. Sábado de sol, cara, ninguém assistiu o programa. Aí a gente já ia preparado para isso. Porque, cara, ainda mais em Curitiba, cara, sai um solzinho, o povo vai pra rua. Vai. O povo vai pra rua. E a gente daí já sabia. Agora, em dia fechado, dia com chuva... Bomba. Porra. Cara, mas eu queria saber o seguinte, a questão da alta da internet. Hoje em dia eu quero ver, teve um jogo, igual ontem, Corinthians e Grêmio. Tava trabalhando, falei, cara, vou ver o jogo. Abri a internet ali, 4x4. O jogo foi maluco. Assim, antigamente eu chegava em casa, ligava a TV pra saber do esporte. Hoje eu vejo no celular. E muita gente acompanha diretamente pelo celular. Você acha que isso pode ser um problema pra TV tradicional ou não? Eu acho que aqui no Brasil vai demorar. Eu sou que nem você. Eu tenho todos os aplicativos de streaming aqui. Quando o pessoal não tem o pirata, né, que o pirata às vezes é a salvação da lavoura. Porque, cara, tenho algum streaming que eu não consigo pagar, porque, pô, dinheiro não nasce em árvore. Então, cara, vai naquele pirataço, né? Não vou dar o endereço para não baterem aqui, né? Me chame lá depois que eu passo. Depois, quem sabe, no bastidor eu passo o site. Mas aqui, cara, a gente ainda tem uma população ainda muito pobre. Já teve uma diminuição ferrada do número de famílias com TV a cabo. Muita gente desistiu da TV a cabo porque justamente já não tem grana para pagar. É um valor absurdo, né? Muito caro, muito caro. Cara, soma numa TV a cabo 2, 3 pontos na casa, pay-per-view, telecine. Cara, quando você vê, você tá pagando 500 pau aí numa brincadeira. Então, assim, o nosso público ainda é muito pobre, o nosso público ainda é consumidor de TV aberta. Né? A gente não é que nem nos Estados Unidos, cara, em que a TV fechada já tem a mesma audiência da TV aberta. Aqui vai demorar ainda para rolar. E sem contar o outro detalhe, que para mim é mais importante. Cara, tem muita gente que não tem nem 4G. Tem muita gente que ainda vive no 3G. Porque, cara, é caro. É caro. Cara, quanta gente ainda tem celular pré? Cara, e celular pré, se você vai assistir um jogo no... Acabou. Acabou o jogo. Acabou o teu plano do mês inteiro, acabou. No mês já parece carregando lá, já era. Quando começar a aparecer ali carregando, chega o SMS, né? Seu crédito acabou, né? Acesse o recarga fulano, não sei de qual. Então, assim, vai demorar ainda. Então, a TV aberta ainda vai ter a primazia no esporte. O que pode acontecer, e acho que isso daí sim daqui para frente vai acontecer, é que, cara, vão aparecer canais tipo Casimiro, cara, que eles vão começar a disputar as coisas com a Globo. Cara, o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca passou no Casimiro, não passou na Globo. Cara, quando é que você ia imaginar, cara, que a Copa do Mundo ia passar na Globo e num canal do YouTube? Nunca na vida, né? Cara, não passou na Band, não passou no Record, não passou no SBT, não passou na ESPN, não passou no Band Esportes, cara, mas passou no Cazé. Então, assim, as coisas estão mudando. Só que eu acho que no Brasil ainda vai demorar um pouquinho mais para se consolidar. Porque, assim, a gente precisa todo mundo entrar no 5G,
Cara, quando entrar no 5G, vai estar no 7G. Mas o 5G ainda vai te permitir assistir o jogo. Porque senão fica muito atrasado. Ainda, cara, quanta gente que já estava vendo o jogo da Copa cara, às vezes na web, caramba, e escutava o vizinho Gritando gol antes. gritando gol antes. Nossa. Mas é assim mesmo. O grupo dos meus amigos jornalistas, cara, a gente às vezes fica comentando alguns jogos, cara, e eu às vezes fico puto, porque eles já passam o gol e, cara, o gol nem aconteceu aqui ainda. E eu lá, pô, na expectativa e tal, daí, pô, acabou, né? Gol já mesmo. Comigo acontece direto isso. Mas você acha que tem a possibilidade de internet, Tem. TV e rádio ficar menos obsoleto? Tipo, deixa lá. Tipo, tem Cara, o internet rádio- aqui bem mais... O rádio, ele precisou se aliar à internet. O rádio sozinho já não... Assim, hoje a gente tem uma rádio com grande audiência, que é a Transamérica, né? Tem a Jovem Pan, tem a CBN, tem a Banda B. Mas, cara, assim, já diminuiu muito aquele costume de você pegar o carro, sair do estádio E colocar ou levar... Cara, quem quer levar radinho hoje pro estádio? Ninguém. Então, assim, o rádio precisa da internet. Não vai ser pro cara que tá no estádio. Porque mesmo que a gente tenha a internet mais rápida do mundo, não vai estar no mesmo tempo. Mas, cara, vai. O rádio vai ser cada vez mais internet. Eu brinquei quando eu voltei pra Banda B esse ano, eu falei, gente, quando eu saí da Banda B em 2009, a Banda B era uma rádio que tinha um portal. Hoje a Banda B é um portal que tem uma rádio. Que a internet fala com mais gente. muito mais. Então isso é a mudança. Então aí você vai ver... Cara, veja a rádio do Neto. Do craque Neto. Cara, os caras têm 1 milhão de visualizações por jogo. 1 milhão. Cara, pensa isso. Casimiro, jogo lá com 5 milhões ao mesmo tempo. Sabe? Atinge os números que hoje o rádio não consegue mais. A TV, claro, consegue, a Globo mais ainda. Mas o rádio não atinge mais. Não atinge mesmo. Que coisa. Eu gosto de rádio, eu tenho meu rádio de cabeceira. Mas o rádio continua forte na internet. Porque agora todos os programas é a rádio e eles têm, tipo, o YouTube ali também, né? Passando ao vivo. Simultaneamente. E né? mais, cara, se você hoje assistir um jogo pela TV em casa e ligar a internet de casa, um Wi-Fi, coisa e tal, cara, se pega no mesmo tempo praticamente. Porque assim, uma internet boa já é mais rápida e assim, cara, mesmo na TV digital, você tem só o canal aberto na TV digital, mesmo assim é mais lento do que era a televisão analógica, que porra, aí era instantâneo. Hoje você tem o tempo do acontecimento no estádio, o tempo em que ele aparece na tua televisão e o tempo que vai sair no rádio ou na internet. Né? São vários tempos dentro de uma linha. Isso que é muito louco da internet, né? A gente tá gravando o programa aqui ou fazendo o programa ao vivo, cara. O cara que tá na porta do lado, ele vai estar vendo atrasado. Né? Ele vai estar ouvindo a gente falando aqui, ouvindo a gente Lá falando vai tá antes. atrasado. Né? Eu vou estar falando rabanete aqui, o rabanete vai chegar mais tarde. Lá. Daqui a pouco chega o Rabanete lá. Vai chegar rabanete, hein, pessoal. Pelo menos não é uma berinjela, né? Ufa. Viu, Christian? Todo esse tempo que você trabalha com esporte, jornalismo e tal, qual foi o jogo, assim, que marcou você? O jogo, assim, que você falou, puta merda, esse jogo aqui foi... Cara, esse que eu não vou esquecer. Tem um palpite. Eu tenho um também. Cara, os jogos finais, os jogos de título são sempre muito legais. Eu cobri várias finais de Paranaense, jogos emocionantes, jogos sensacionais. Mas assim, cara, teve jogo de título do Atlético que eu transmiti. Né? Quando o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, eu fiz um programa, eu, o Rogério Tavares e o Nivaldo Carneiro. A gente fez um pós-jogo, cara, que eu tava no gramado, cara, cobrindo a festa. Cara, eu acompanhei o Curitiba quando ele foi para Libertadores, eu acompanhei o Atlético quando foi para Libertadores, eu acompanhei o Paraná numa excursão para a Ucrânia. Caramba. Nossa, Para a tempo atrás? Ucrânia, foi em 2002. 2. O Paraná foi para a Ucrânia, cara. A gente foi até a Alemanha. Aí da Alemanha fomos para a Polônia. Aí chegamos na Polônia, cara. A gente foi de ônibus da Polônia até a Ucrânia. Quando a gente parou na divisa dos países, cara, os caras não queriam deixar a gente entrar. Entrou nego de metralhadora revistar o ônibus. E isso que a gente com a aprovação da embaixada. Então, assim, uma viagem dessa é loucura. Teve um jogador que chegou, ele via tanto eu quanto o Luiz Augusto Xavier, que era o narrador e era meu chefe no estado do Paraná, a gente lá mandando as matérias, né, por computador e tal.
E o cara falou assim, não, o jogador falou, pô, queria saber aí onde é que eu posso comprar um tip top. Aí eu falei, o quê? Não, um tip top. Eu falei, mas que tip top? Não, tip top é aquele que vocês ficam digitando ali as palavrinhas. Top, cara. Cara, tip top. O cara queria comprar um tip top em Frankfurt, na Alemanha, você imagina. Meu Deus, cara. Mas, cara, assim, eu tinha um sonho na vida, que era trabalhar, assim, chegar, claro, a TV Globo, pô, quem não quer chegar trabalhando? É o auge do jornalista, tá no, né? no meu mundo, cara, todo mundo quer trabalhar na Globo, pô. É hipócrita quem dizer que não. E, cara, eu tenho uma paixão na vida, no futebol, que é a Seleção Brasileira de 82. Ó, eu tô me arrepiando de falar. Cara, quando eu tive a chance, na Libertadores de 2017, de trabalhar num jogo de Libertadores pro Brasil inteiro, ao lado do Júnior, que é ídolo, ó, ficando cada vez mais arrepiado. Eu vi a foto lá, eu vi a foto você. Cara, Júnior e Luiz Roberto. Cara, eu, Júnior e o Luiz Roberto. Cara, aquilo foi Sensacional. sensacional, porque ali eu falei, putz, pena que meu pai já era falecido, mas minha mãe viu. Pô, eu cheguei. Onde eu prometi que eu ia chegar, eu cheguei. Então aquilo foi muito marcante pra mim. Tanto lá, mas assim, o jogo da Arena, claro, mas assim, a Arena é um lugar que eu já tava indo. Frequentemente, né? Agora, fazer no Maracanã, bicho. Toda a exposição, Globo né? no Maracanã, com o Júnior do lado, puta merda, cara. Caramba. Cara, eu suava que nem um condenado. Eu usei absorvente de sovaco, cara. Caramba. Eu tinha um negócio, tem na farmácia. Quem tem suador aí, quem tem muita sudorese na axila, ou quem tá com o sovaco suando, cara, tem... Vai lá na farmácia, cara, tem absorvente pro sovaco. Aí você pode até correr o risco de encontrar o carinha do coxa lá. O Requeno, pode encontrar o Requeno. Cara, você gruda o negócio na camisa pro suor não ficar aquela pizza aqui, cara. Quem disse que adiantou? Cara, no intervalo do jogo, eu peguei um chumaço de papel higiênico, tasquei ele aqui pra ver se parava de suar. Porque eu tava tão emocionado com tudo aquilo e tava... Aquilo, ao mesmo tempo, era uma responsabilidade gigante, né, cara? Você trabalhar num jogo desse. Cara, e assim... Aí você é controlado, todo o controle é Rio. Que jogo que foi lá? Flamengo e Atlético. Flamengo e Atlético. Libertadores, o Atlético ganhou na Arena, 1x0 gol do Thiago Heleno, e o Flamengo ganhou lá, gol do Guerreiro, foi 2x1 pro Flamengo lá. Cara, e assim, você tá ouvindo aqui, tem um coordenador, lá no Rio tem mais de uma pessoa falando no teu ouvido. E toda vez que o Luiz Roberto falava futebol na Globo aqui é emoção, eles davam uma parcial do Ibope. Cara, uma hora que o cara chegou, tipo, acho que foi uns 30 do primeiro tempo, o Luiz Roberto chamou o comercial. E o cara falou, Luiz, estamos com 50. Cara, a gente tava com 50 pontos no Ibope no Rio de Janeiro. Metade da população do Rio tava vendo a gente. Meu Deus. Cara, e aí você vai pro Brasil, cara, você pensa que tem, sei lá, 20, 30, 40 milhões de pessoas te vendo. Nossa, ali eu quase me borrei. Caramba. Porque, cara, é muito louco. E assim, o futebol é tão forte, a Globo é tão forte no Rio. Cara, eu fiz o jogo na quarta noite, quinta de manhã, os caras estavam me cumprimentando na rua. Caramba. O cara do aeroporto, ele olhou pra mim e falou, você é aquele cara do Paraná, né? Eu falei, pô, sou eu mesmo. Pô, vi você ontem, não sei o quê. Cara, é assustador. Você falou pra ele que você era atleticano? Cara, se eu falar, eu não preciso nem falar, porque assim, eu sou atleticano pra torcedor coxa roxo, né? Tem que falar coxa roxo, pra não falar, né? Eu sou coxa pro torcedor atleticano fanático e eu odeio o Paraná pro torcedor do Paraná. Assim, cara, não adianta nem falar, porque... E assim, eu acho que não é legal falar. Porque, cara, as pessoas não conseguem entender. Tem muita pessoa cabeça dura aí, né? Sabe? Então, assim, as pessoas não sabem o time que eu torço. Eu fui o primeiro repórter do jornalismo paranaense a cobrir os 3 clubes, oficialmente. Eu fui o primeiro lá quando eu fui cobrir o Curitiba em 2000. Eu cobri o Paraná, o Atlético e o Curitiba. Depois o Osmar Antônio conseguiu a mesma façanha. Só eu e o Osmar Antônio temos essa honra. Cara, como é que eu vou negar isso, cara? Eu consegui ir pro exterior com o Atlético, com o Coxa e com o Paraná. E eu vou reclamar dos clubes, cara. Eu quero que os clubes se deem bem. Aí, o que acontece? Cara, aí eu peguei meu tempo na RPC, cara, o Atlético decolando. Então eu tô no Sport TV pra falar do Atlético.
eu tô no Bom Dia Paraná falando do Atlético, tô no Globo Esporte. Cara, eu tô fazendo o jogo do Atlético. Então, cara, óbvio que muita gente acabou associando mais. Só que lá atrás, quando eu era setorista do Coxa e apresentava o programa na TV, todo mundo falava, mas você é Coxa, você é Coxa, você é Coxa. Então, cara, assim, eu vou ser sempre do outro time. Mas assim, ó, é que eu não sei porque eu não tenho a mesma experiência que você, né? Mas como você trabalha, que nem você trabalha com futebol, direto. Eu acho que até você perde um pouco, assim, Claro. eu torço pra esse time aqui, mas, agora o meu rival aqui, eu vou ali no meu rival e tal. Claro. Eu acho que você acaba ficando mais apaixonado pelo futebol e pelos jogos ali, tudo ali. Não, você não vai ligar muito pelo teu time que você torce, né, cara? Pro cara que acha que eu torço pro Atlético. Porra, eu cobri o Coxa quando o Coxa foi pra Libertadores. Então eu acompanhei aquela classificação, sabe? Eu fui pra Assunção, eu fui para Rosário, sabe? Eu fui acompanhar o Curitiba na Libertadores. Como é que eu, assim, cara, o sucesso do Curitiba era o meu sucesso. Para quem acha que eu sou coxa, cara, eu tava na final de 2001. Pô, eu entrevistei o Petralha, a última pessoa que tava no estádio era o Petralha, eu entrevistei ele. Sabe? Então, cara, o Atlético me ajudou a crescer como profissional, o Curitiba me ajudou a crescer, o Paraná me ajudou a crescer como profissional. Então, assim, cara, eu devo para os clubes também. Só que eu não vou aliviar. Porque o cara que me assiste, ele não quer que eu alivie, ele quer que eu fale a real. Senão acaba perdendo também, Sim. né, a essência do negócio. Então, assim, óbvio que a minha torcida é para que, porra, eles ganhem todas. Mas, cara, não é por isso que eu não vou falar o que eu quero falar. Agora, que eu quero que eles se deem bem, pô, é o nosso produto, bicho. Quanto mais esses caras forem bem, melhor. Cara, assim... Cara, eu vi eleição de clube. Cara, quando você acompanha uma eleição de clube, cara, você fala... Cara, você pensa na paixão do torcedor. Cara, o que eles fazem em eleição de clube, cara, é uma vergonha. Eu imagino. Ó, eu vou contar só uma. Nem devia contar, mas vou contar. Cara, uma eleição para presidente do Curitiba. Porra, Evangelino da Costa Neves é o maior presidente da história do Curitiba. Botaram ele segurando uma porta, porque ele já estava velhinho e ele não estava andando muito. Cara, botaram ele segurando uma porta. Botaram ele sentado numa cadeira. Não, senta aqui, presidente, senta aqui. Só que a cadeira segurava a porta. Porra! Sabe? Não se respeita. Cara, não respeita história, não respeita o humano, não tem empatia nenhuma, todo mundo quer se matar, porque futebol dá dinheiro. Cara, hoje em Muito dia é isso que eu ia dinheiro. falar, é dinheiro, né, cara? Eles não estão mais se importando com o torcedor, Na verdade, o clube é o torcedor, né, cara? O torcedor que faz o clube, né? Então, mas hoje pro clube, às vezes, mais importante é o sócio. Os caras estão nem aí de pensar no dinheiro, né? Cara, e o torcedor? Cara, assim, eu faço react de vídeos antigos no meu canal. Cara, você vai ver o povão, cara, povão mesmo no estádio, nos anos 90, 80, povão. Hoje, cara, você vai ver, todo mundo tá ali. Nada contra, pelo amor de Deus, todo mundo tem o direito, quem tem dinheiro tem que mais aproveitar. Mas, cara, você tirou a chance de ir pro estádio de muita gente. Mas tem o plano de sócio, cara. Daí você vai ver o plano de sócio mais barato. Cara, nem garantia de entrar no estádio você tem. Isso é verdade. Então você tem que ver se consegue e ainda tem que pagar um pedaço do ingresso. Assim, o futebol hoje no Brasil, o que acontece? O futebol brasileiro é profissional quando se fala em valores, né? Porque rola muito dinheiro. Mas, cara, os cartolas do nosso futebol, cara, com raríssimas exceções, os caras querem só saber do meu no bolso. Aí você fala, pô, mas por que o jogador, aquele talento, cara que ia dar glórias pro nosso clube, por que ele foi embora? Por que ele foi embora por 2 milhões de dólares? Cara, é porque, sabe, tem sempre alguém ali pelo caminho. As entrelinhas, né? E assim, qual é o problema? Que eu sei que acontece? Eu sei. Quem vive o futebol mais perto sabe. Mas, cara, corrupção, desonestidade não tem nota fiscal. Então tem muita coisa que acontece no futebol que a gente acaba não podendo falar porque não tem prova. E daí você vai pra justiça, bicho, ou tem prova ou ferro na boneca. Até essa questão, né, dos hoje, cartões lá das apostas esportivas aí. Olha o bafafá que deu tudo isso aí, né, cara? Cara, o cara apostou Vergonhoso. 10 mil pra ganhar 800 pau em cartão amarelo. Mas o cartão não interfere no jogo, porque, pô, vocês viram quanto a gente passou pano pra jogador que tava no esquema, né? Porque não atrapalha. Atrapalha.
E se é o terceiro cartão do cara? Já atrapalhou o jogo seguinte, não só aquele. Sim. E se era um zagueiro? O cara toma cartão amarelo. Já não vai jogar. Na segunda que ele der, tá expulso. Então, assim, por isso que se usava o termo manipulação de jogos e não manipulação de resultados. Porque daí, assim, os caras foram muito espertos, as quadrilhas são muito espertas, elas não vão apostar no resultado do jogo. Elas vão apostar no cartão, no escanteio. Isso que é mais fácil de trabalhar, né? Cara, teve um jogo do Palmeiras que até, porra, você não é o maior bafafá. Cara, que, tipo, começou o jogo, o Gabriel Menino pegou a bola e foi tentar lançar, lançou errado, a bola foi pra fora. Cara, e você tem aposta. Primeiro lateral, até tantos minutos. Os caras, porra, isso aí é aposta. Não, ele errou o chute. Mas, cara, a partir do momento em que isso acontece, qualquer mais, lance né? desses, cara, fica todo mundo suspeitando. Duvidoso. Pô, toma um cartão besta. Pô, toma um cartão Será besta lá dando uma porrada no cara lá na defesa. Sabe? Daí você fica, pô, mas será que não? É duro? Mancha o futebol todo. Mancha o futebol todo. Cara, eu sou desconfiado com várias coisas assim, em relação ao futebol. Aquela vez que o Neymar saiu da Copa do Mundo, que ele tomou uma joelhada aqui, eu desconfio que, sei lá, pode ter alguma coisa. Não sei. Né? Coisa de torcedor que... O que aconteceu com o Ronaldo em 98? Então, aí, ó. Tipo, muita coisa, cara, que acontece sim. E por quê? Por causa de dinheiro, por que não? Se aconteceu isso nos cartões agora que descobriram agora, né? Quem já não sabe, que já não vem acontecendo várias coisas. Mas, né? cara, Thiago, é a mesma coisa. Ah, fulano recebe do clube. Eu sei que fulano e Beltrano recebem ou recebiam de clube. Mas como é que você vai provar isso? Sabe? É uma merda, ferra a nossa profissão, porque você é nivelado com essa galera. Mas, cara, você não tem como provar. Eu já falei, assim, aproveita aqui o Piazada Cast para fazer também esse pedido. Cara, se vocês souberem, tiverem prova de que tem jornalista ganhando dinheiro de onde não deve, cara, me mandem. Eu vou ser o primeiro a publicar. Porque é a minha profissão que tá em jogo. Mas, cara, não tem. Não tem. Agora, se você falar, pô, fulano, mas fulano falou aquilo, falou isso, cara, é dose. Assim, o próprio torcedor hoje sabe. O próprio torcedor tem o discernimento de perceber. Mas, cara, infelizmente, você não tem a prova material. Mas é difícil porque, cara, eu acho que parece que o futebol vem perdendo o glamour. Com essa questão de muito dinheiro. Sempre teve dinheiro. Mas hoje em dia tudo é muito visto, tudo é muito falado. Cara, igual você via antigamente o Ronaldinho, Ronaldo, Imperador, os caras, tipo, jogando com uma raça, com uma vontade. Hoje você vê os caras jogando ali, tipo, sabe, parece que não... Tá tipo, status, Instagram, fotinha, baladinha. Cara, eu sei que eles têm uma vida e tal, mas parece que o futebol perdeu aquele tesão. Caralho, que jogo é isso? Cara, eu vou dizer assim pra você. Eu vou lembrar de um fato. Pô, o Paraná trouxe uma vez o Luxemburgo pra ser técnico, em 95. E a gente já viu essa reportagem uma dezena de vezes, tá no YouTube, quem procurava, né, Luxemburgo Paraná Clube, tá lá. Cara, ele chegou, ele era o maior salário de técnicos do Brasil. O Paraná Clube pagava o maior salário de técnicos do Brasil, 50 mil reais. Óbvio que hoje 50 mil é dinheiro pra cacete. Né? Óbvio que talvez dê 1% da população brasileira que ganhe mais que isso. Talvez nem 1%. Mas, cara, o Abel Ferreira ganha 1,5 milhão por mês. Meu Deus, né, cara? 1 milhão Não, eu peguei na internet esse dia, eu fui ver lá o salário mais alto do jogador. 700 pau no Atlético Mineiro. É o traidor. O salário mais alto do Brasil hoje é do Abel. Não tem nenhum jogador que pega ele. O salário mais alto do Brasil é dele. Cara, mais alto. E mesmo assim, o Gabigol ganha 1 milhão. Sabe? A Arrascaeta ganha 800 pau, o Bruno Henrique, cara. É muito dinheiro, né, cara? É muito dinheiro, cara. Os caras É dinheiro que um trabalhador não vai ganhar na vida. Na vida. E eles estão ali pelo torcedor. Isso que é duro. E eu acho que isso eles não percebem. Sim, é profissão. Não acho que o cara tem que ser ameaçado. Não acho que o cara tem que ser agredido. É só pensar, você é advogado, dentista, engenheiro. Se você errou na casa, você errou uma obturação, você vai querer que vá 3 negros na tua casa pra ficar tingando? Não. Mas assim, tá tudo dentro. Agora, reclamação, vaia. Cara, isso é do jogo. E isso me parece, eu acho que até, Felipe, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que o jogador, com tanto dinheiro, principalmente assim, elite, né? A gente sabe
Cara, assim, até o Diego Ribas veio aí esses dias e mostrou lá que são 5% do número de atletas profissionais do Brasil que ganha mais de 5 mil reais. Então, assim, é um público pequeno. Só que é o nosso público, é o nosso mercado, né? Vocês vêm em Série A, eu trabalho com a Série A, no máximo a Série B. Mesmo na Série B, tem cara ganhando 100 pau por mês. Fácil, mas fácil. Então, assim, me parece às vezes que os jogadores de elite, eles não percebem a importância que o futebol tem para a população. E isso faz com que a população se interesse menos por futebol. Exatamente. Devido aos últimos acontecimentos, assim, né, muita gente raiz, o cara fala, isso aí já virou só dinheiro e tal, né? Acaba perdendo. Mas muita gente pensa isso, pensa assim, porra, esses caras aí ganham milhões, vão lá pra Copa do Mundo, não jogam nada, a gente fica chorando aqui e no dia seguinte o cara tá lá no iate, cheio do povo, cheio dos amigos, dos parceiros, comendo bife ancho com ouro. E nós aqui. Acabou a Copa do Mundo, nós vamos ter que chorar o leite derramado e trabalhar. E trabalhar. Trabalhar pra ganhar o nosso dinheirinho de cada mês. Tá feio, né? O dinheirinho tá... Porra! Tá pouco, né, cara? E a questão da seleção brasileira com o Fernando Diniz? O que você tem pra dizer pra gente? Eu tive algumas discussões com colegas de São Paulo e especialmente do Rio. Porque, assim, há um papo lá, até hoje... Não, Fernando Diniz montou o Atlético e foi campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E eu digo, gente, vocês não viram. Vocês não viram o Atlético que jogava aqui com o Diniz. Que o Bruno Guimarães era zagueiro, que o Renan Lodge era reserva. Sabe? Eu vi as pataquadas que o Diniz fez no Paraná e no Atlético. Eu vi, eu estava aqui, trabalhando, comentando. Eu lembro. Sabe? Eu estava aqui cobrindo jogo quando o Atlético estava em penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro e os conselheiros do Atlético foram ao Petralha e falaram, olha, você vai ter que mudar. Foi a única vez que eu saiba que uma pressão levou o Petralha a tomar uma decisão. Porque assim, cara, era generalizado. Ninguém queria o Diniz dentro do Atlético. Mas o Petralha estava bancando. Cara, ele deixou o Atlético na vice-lanterna. O Thiago Nunes pegou aquele time do zero. Pôs Léo Pereira para jogar, pôs Bruno na dele, pôs Renan Lodge. Cara, foi o Thiago que fez aquele trabalho. Foi o Thiago. O Thiago é o técnico que criou aquele Atlético. Cara, e lá no Rio os caras, não, veja, o Diniz faz bons trabalhos desde o Atlético. Cara, não fez. Então, assim, eu tenho minhas sérias restrições ao Diniz. Ele tem um jogo específico. Ele não muda de opinião. Cara, só agora que ele parece que melhorou nisso. Cara, ele queria sair jogando com o goleiro qualquer lance. 4 atacantes marcando, ele queria sair tocando. Cara, aí toma gol. Quantos gols o Atlético tomou assim? Nossa, quando ele sai assim, não é como ia. Cara, o Atlético enfrentou o Tubarão. O Tubarão, respeita a cidade do Tubarão? Cara, mas o Tubarão era um time... Foi que deu 5x4, não foi? Então, ganhou de 5x4, porque o G2 fez um gol aos 49 do segundo tempo. Eu tava sofrendo lá em casa. Aí assim, aí vinha o pessoal, nossa, Atlético e Grêmio na Arena 0x0 foi o melhor jogo de 2018. Foi o caramba. Não foi nem o melhor jogo do Atlético, mas cara, tudo que falam do Diniz é tudo maravilhoso, tudo lindo. Eu tenho minhas restrições. Eu acho ele um técnico teimoso, mas assim, não posso negar que o trabalho dele no Fluminense é muito bom. Assim, e ele ganhou essa vaga naquela sequência de goleada no Flamengo na final do Carioca e goleada no River na Libertadores. Ali ele cacifou e assim, a imprensa do Rio veio com tudo e aí o presidente da CBF show a bola do bancou cara. ele para ser o, entre aspas, interino, porque ninguém sabe se o Ancelotti vem ou não. Cara, eu acho o Dorival Júnior mais técnico que ele. Mais merecedor. E olha que o Dorival Júnior também teve mal no Atlético. E o Dorival Júnior, em 2008, cara, por um excesso de defensivismo, o Coritiba não foi para Libertadores de 2009. Porque o Dorival Júnior mantava o time na retranca e o Coritiba, que estava ali na briga, acabou ficando em 8º, 9º colocado no Brasileiro. E ali era uma situação que podia mudar a história do Coxa. Podia mudar tudo. Porque no ano seguinte o Coritiba caiu. E o Coritiba podia ter ido para Libertadores naquele ano. Então, assim, o Dorival não foi bem.
tanto no Curitiba quanto no Atlético. Mas ele é muito mais técnico que o Diniz. Porque ele se adapta às peças que ele tem. Pô, deu um nó no Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Deu um nó. Só que assim, o Diniz é o cara que tá no Rio. E assim, não adianta. Pra CBF, cara, o que acontece no Rio ainda é muito importante. É muito importante. Viu? E me fala uma coisa aqui. O que você acha do Neymar? Neymar Júnior. Cara, assim, eu vou dizer. Eu acho o Neymar um puta jogador. Só que assim, ele não vai ser o que ele poderia. E isso é triste. E não é porque não ganhou a Copa. É porque assim, o Neymar não aceita receber o não. Estrela, né? Cara, estrela, o Neymar não... Assim, ele só tem em volta dele pessoas que dizem sim. Nos Estados Unidos chamam de yes man. O Neymar é cercado de yes man. Cara, porque todo mundo fala, não, Neymar, você é lindo, você é maravilhoso, você é extraordinário, o Casagrande sacaneou você, o Galvão falou mal de você, não sei o quê. Cara, ele tem que aceitar a crítica. Pô, se fosse só o elogio, tava lindo. Eu gravo um vídeo aqui, meia hora depois tem um cara falando, pô, você falou merda. Mas o Neymar, não pode? Então assim, eu acho o Neymar um baita jogador, talentoso pra caramba. Só lembrar o que ele fez no Barcelona. Mas assim, esse desejo absurdo de ser protagonista e a gestão péssima da carreira. Cara, o Neymar, com 30 anos, não pode ir para a Arábia. Não. Cara, uma coisa é o Cristiano Ronaldo com 38 ir para a Arábia. Uma coisa é o Messi com 37 pro Inter Miami. Mas o Neymar não pode ir para a Arábia. Cara, por todo... Assim, vai dizer, mas o Neymar ganhou uma bolada. Cara, e ele não tava ganhando. O cara jogou no Barcelona e no Paris Saint-Germain. Sabe? Então isso é triste porque, cara, ele podia ser o líder dessa geração. E talvez a gente precise esperar para que o Vinícius Júnior se torne esse protagonista. Porque na seleção, ele se esconde por causa do Neymar. Caramba, né? É foda isso daí, né, cara? Cara, Mas, eu acho que não chega na próxima Copa, né? Chega. Chega? Vai chegar daquele jeito. O Vampeta na época de 2012. Não, chega, porque assim, ele vai continuar sendo assim, a referência dessa geração. Ele é o ídolo dessa geração. E, cara, vai que acontece algo que falavam, que o Neymar ia ficar um ano na Arábia para abrir caminho para ir para o Barcelona. Né? O Barcelona não pode gastar dinheiro. O Barcelona teve uma redução do piso salarial dele em 3 vezes, cara. 3 vezes menor o piso salarial. Por isso que, assim, o Barcelona tava querendo levar o Vitor Roque antes. Mas o Barcelona não vai ter grana para pagar esse salário agora. Porque vai estourar o piso. Então, assim, o Neymar também não podia ir pro Barcelona agora. Agora, ano que vem, quem sabe? Imagine Neymar e Vitor Roque. Vitor Roque, menino de ouro do Atlético. Ele é muito bom. Muito bom. Ele é muito bom. Nossa, ele é muito bom. Ele é muito forte, né, cara? Ele é muito cara, forte. Ele é baixo. Ele não é um cara alto. Tudo bem que sobre a altura eu sou um cara meio disforme para falar. Mas ele é mais baixo, cara. Mas ele tem uma força física, cara. Ele pega zagueirão quase o dobro da altura dele e ganha no corpo. Isso, cara, isso é muito... Cara, isso é coisa de gente grande. E ele é um ótimo finalizador, né? Pô, aparece na frente, ele resolve. Que a gente gosta de comparar, né? Vitor Roque e Endrick. Cara, o Vitor tá mais pronto. Até porque o Vitor acho que é 2 anos mais velho. Ou 1 ano um pouco mais velho. Um ano. Porque eu acho que o Vitor tá com 18 agora. O Endrick tem... O Endrick tá com 16 para 17. Acho que já tá com 17. 17, já tá com 17. Mas o Vitor tá bem mais pronto que o Endrick. Tanto que, assim, o Vitor é o líder da seleção olímpica e o Endrick nem convocado foi. Só que o Endrick, assim, eu não sei se vocês estavam na arena, no jogo foi o título do Palmeiras, que o Palmeiras ganhou do Atlético 3-1, se eu não me engano, no ano passado. Endrick, não foi? 2 gols do Endrick. O menino é diferente. E esse ano ele fez gol de novo no Atlético. Fez. O menino é diferente. Ele tem muito talento. Mas o Vitor tá mais pronto que ele. Eu acho que, assim, cara, a gente tendo Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick e Vitor Roque, cara, a gente tem potencial, ataque né? pra seleção aí por umas 3 Copas do Mundo ainda. Imagine, cara, aquele Richarlison lá fica chorando no banco, não tá jogando. Pelo amor de Deus, cara. Mas enfim, né, Felipão? Ó, a gente tá quase indo pro final do nosso... E nem falamos nada ainda. Nem contei as histórias secretas da Globo. Da Globo? O que acontece na Globo. Nos bastidores. Ó, vamos ter mais 1 hora então agora. Tem as perguntas lá também, né, Thiago? O pessoal mandou. Então, enquanto tiver pergunta, que eu vou fazer uma pergunta aqui pro Christian. Você chegou a conhecer o Jacir? Sim, trabalhamos junto.
Essa viagem do Paraná para a Ucrânia, ele tava pela Banda B, eu tava pela Transamérica. Jacir, daí o Gil Rocha, que trabalhou com o Sim. Gil Rocha. Quem que foi o outro que eu tava comentando? O Cico Pira, você chegou? Sim. Cara, Trabalhei. que pessoal foda que era, né, cara? Cara, assim, eu acho que a nossa imprensa tem muita gente boa. Muita gente boa. Citei já o Marcelo Ortiz, que é, além de tudo, talvez o cara com o melhor caráter que existe hoje na comunicação paranaense. Desculpa só interromper você do Marcelo Ortiz, cara. Esse cara, ele marcou minha juventude ali. Porque os jogos do Atlético que eu escutava tudo na narração dele. Cara, traz ele aqui. E eu tenho que ver se eu tenho. Mas eu tenho o telefone dele, depois eu passo. Aí, ó. Eu encontrei ele esses tempos no shopping ali do Jockey. Aham. Eu falei, Marcelo Ortiz e tal. Conversei com ele rapidinho, ele tava com a filha dele, eu acho. Aham. Daí não quis atrapalhar muito isso aí, né? Eu nem tava com o projeto do podcast ainda. Eu tenho fita gravada, assim, com a narração dele dos jogos do Atlético. Ah, ele é Eu demais. falo, cara, esse daí, ó, a narração dele, a narração do Jacir. do Nossa, Jacir, o cara. Jacir era Meu Deus do céu. sensacional, né? Pensa num cara que ficou triste quando eu soube que o Jacir tinha falecido, cara. Cara, o fato do Jacir, ele é mais pesado porque foi do jeito que foi. Cara, eu chorei. A gente teve algumas perdas, né, no futebol paranaense por conta da pandemia. Cara, a gente perdeu o Jacir, o Kleber do Curitiba, Kleber Arado, faleceu de Covid. O presidente do Curitiba morreu de Covid. O Jacir, ele é um cara apaixonado pelo que ele fazia. Apaixonado. Um cara muito gente boa, temperamental. Cara, porque assim, 90% desses caras fera de jornalismo, eles são temperamentais, não são fáceis. Vocês chegaram a ver o documentário do Galvão Bueno? Eu comecei a ver, mas não... Cara, veja lá. O Galvão admite, ele fala, cara, eu sou chato. O Galvão fala, ele joga na cara mesmo. Então assim, mas cara, ele fez, cara, o que ele fez na Transamérica foi muito impactante, né? Todo o histórico dele, das narrações dos títulos, Muito dos marcante, jogos importantes. Ele dividia as transmissões com um cara que eu acho puta narrador, que é o Edilson de Souza. Sem contar a turma lá de trás, né? Lombardi Júnior, que vocês nem conseguiram, talvez, pegar. Fernando César, sabe? Luiz Augusto Xavier, Carneiro Neto. Então tem grandes nomes. Então o Jacir, ele era uma pessoa muito focada no trabalho dele. E assim, ele conseguiu obter a resposta positiva ao trabalho dele graças à Rádio Transamérica. E foi realmente muito pesado. Mas eu tenho uma história para a gente lembrar bem do Jacir aqui, uma história engraçada. Então fomos para a Ucrânia. Eram 4 pessoas da imprensa. Eu, o Luiz Augusto Xavier, nós dois pela Transamérica, o Jacir e o Robertson Januzzi, o apresentador do jornal hoje pela Banda B. Só nós 4. Foi a delegação do Paraná, foi a diretoria do Paraná e foi o intérprete, o nome dele Mariano, ele de Prudentópolis, né, onde tem a maior colônia ucraniana do estado. E o Mariano foi com a gente porque, cara, óbvio que a gente não ia conseguir conversar com ninguém, né, em ucraniano e nem entender, ler em cirílico. Então a gente, cara, tinha uma placa na frente. Não sabia nada do que estava acontecendo na placa. Aí, beleza, né? Então tá lá, daí ele explica o que é a alimentação, né? A gente descobriu que purca era porco, então a gente começou, todo mundo comendo porco. Caio Júnior, né? Falamos aqui de perdas por Caio daquela forma Caio estúpida no acidente. Ridículo. Aí, já que falei do Caio, já vou lembrar de outro. Chegamos na Ucrânia, na cidade de Lviv, que é uma cidade ali meio ocupada pela Rússia. Cara, e aí eles foram fazer um jantar para nós. Aí levaram os dirigentes do Paraná, foi lá o pessoal da embaixada, tudo mais, e estavam uns 4 jornalistas. Cara, a gente sentou, cara, tinha todos aqueles talheres, né? Talher pra cá, talher pra lá, prato e não sei o quê, taça de vinho, taça de espumante, taça para refrigerante, taça para água. E aqui, né? Aquele copinho pra vodka. Cara, você sentava, tinha um garçom, enchia. E do nada alguém levantava. Levantava um ucraniano. Azdrovnia! Azdrovnia é o brinde. Cara, e é o brinde aqui. Vou Cara, notar pegava, Pum, matava. virava. Então, cara, teve uns 35 brindes no jantar. Meu. Cara, teve uma hora que eu comecei a enganar os caras, cara, eu comecei a tomar água, eu tinha que entrar no ar na Transamérica ainda, imagine.
E assim, Mais porque, agitado. cara, a gente tava jantando tipo 8 da noite, mas aqui era 2 da tarde, né? Cara, e a gente jantando, pai. Só nas drogas. E todo mundo foi fazendo as Asdrovne, a gente também fez o Asdrovne, todo mundo ficou feliz, emocionado. Cara, mas eu comecei a trocar por água, meu. Cara, e tinha na frente da gente, assim, um prato com tocinho cru. E os caras tomavam a vodka e comiam o tocinho. Cara, gordura pura. A gordura vinha e assentava a bebida. Os caras estavam... E além dos caras já tá curtido, né? Os caras já, né? A gente não, cara. A gente virava, o garçom, puf, já botava de novo mais. E a gente... Cara, aí... Todo mundo louco. Os ucranianos não foram embora. Vamos fazer o vira. Diretoria, comissão técnica do Paraná e imprensa. Vamos fazer o vira. Cara, todo mundo vira. Cara, todo mundo estragado. Todo mundo estragado. Cara, na hora do vira-vira, eu prudentemente pus água. Eu sei que mais gente pôs água. Vira. Virou e todo mundo virou. Eu virei, cara. Eu virei, pus o copinho na mesa e já zarpei. Cara, atrás, cara, o Caio Júnior largou-lhe, cara. Acabou vomitando tudo, cara. Foi um negócio. Cara, horrível. Todo mundo horrível. Cara, aí... Cara, nós vamos participar... Vamos fazer o programa da Transamérica. Cara, que vergonha. Misericórdia. Todo mundo ruim. Que vergonha. Não, o Xavier, mal. O Xavier no ar falava, eu vou fazer o 4, tá todo mundo bem aqui, tudo aquela... Aí a gente chamou o então diretor de futebol do Paraná, que já tinha sido presidente, o Ocimar Bolicenho, que foi diretor do Atlético também. Falou, Ocimar, venha dar entrevista pra nós. Ele, se for sentado, eu dou entrevista. De pé eu não consigo. Nossa. Cara, e a gente entrou no ar, quem tava aqui, o pessoal da rádio não entendia o que tava acontecendo. E a gente... E a gente achando que tava passando bem. Cara, fizemos o programa, foi essa vergonha. Cara, descemos no hall do hotel, saímos, assim, ainda tava sol. Tipo, 10 horas da noite com sol ainda, né? Tipo lá que tem coisa na Europa. Cara, o Caio Júnior tem o barzinho do hotel, tá a mesa assim, a comissão técnica do Paraná, todo mundo conversando, o Caio com um copo de Fanta na mão, assim. Ruim. Ruim e triste. Eu não podia ter feito isso. Cara, beleza. Aí, cara, o Jacir, ele sempre foi um cara muito mulherengo. Muito mulherengo. Não, vou contar agora porque ele já não tá, infelizmente, mais entre nós. Mas ele era muito mulherengo. Cara, e ele chegou e falou... Cara, daí assim, eu tô lá, no meu quarto, no hotel, escrevendo uma matéria, o Jacir entra. Falou, Christian, fala, Jacir. Cara, eu preciso da tua ajuda. Eu falei, diga. Eu preciso comer alguém. Eu falei, quê? Você vem aqui? Do Neida, mano. Você vem aqui? Não é isso. Eu tô falando com uma guria, só que assim, eu disse que falava inglês, mas eu não sei falar inglês. E ela disse que fala inglês, mas ela também não fala inglês. Mas, pô, se você talvez se você fala inglês, você pode ajudar. Eu falei, cara, vamos lá. Então eu era o intérprete da tentativa do Jacir. Cara, cheguei lá, a mulher não falava uma palavra de inglês. Cara, nada. Cara, e aí eu ali no meio, very pretty, não sei o quê. Cara, olha a várzea. Fuck you. Cara, e aí eu falei, Jacir, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Daí ele, chama o Mariano, o tradutor. Cara, sentaram 4 numa mesa assim. Meu Deus. Né? A guria, o Mariano, eu e o Jacir. Então o Jacir falava, passava por mim, passava pelo tradutor, chegava na guria. Deus. Aí a guria respondia, passava pelo tradutor, passava pra mim, chegava no Jacir. Uma hora eu falei, Jacir, cara, cara, a última pessoa que vai pegar alguém aqui é você. Porque assim, primeiro ela pode dar pro tradutor. Depois pra mim, você por último. E não deu. Não conseguiu? Não, foi. Puta merda. Ele conseguiu, mas por outros métodos. Mas naquela ali não rolou. Não deu certo. Agora, teve jogador do Paraná que deixou mulher chorando. Caramba. E vai saber... Cara, ninguém falava. Patavina, não é hoje que... Até os jogadores são mais treinados já pra falar inglês antes. Cara, ninguém falava nada. Cara, foi embora. 2 gurias abraçaram o mesmo jogador. Ela chorando. Já tinha 17 anos. Imagina. O cara fez o horror. Cara, e jogador, cara, os caras não tinham essa liberação para ir em lugar, cara. Os caras mataram, o cara matou 2. O cara é bom, hein? Cara, que coisa louca. Que coisa louca. Não vingou no futebol, claro, o jogador, né?
Virou ator, pelo jeito. Não. Mas olha, o Jacir era um cara, assim, eu gostava muito dele. Ele teve um tempo na Banda B, ele foi trabalhar lá em Porto Alegre, daí ele voltou para Curitiba e assim, cara, fez uma história muito bonita, né? E foi de um jeito mega triste, né? Foi aquele período todo, né? Aquele ano e meio em especial, né? Em que a gente tinha a pandemia para valer de Covid, foram muito tristes. E junto com isso a gente ficou muito afastado das pessoas. Muito, né? Você falou, né, Felipe, na questão do celular. Porra, é legal, a gente tem contato com todo mundo em qualquer canto do planeta aqui. Mas ao mesmo tempo... a gente não abraça as pessoas, a gente não cumprimenta, a gente não fala, porra, gosto de você, sabe? Os relacionamentos pioraram, sabe? O trabalho piorou, tudo ficou assim. E sem contar que, cara, todo mundo agora se odeia, né? Cara, se você fala A é porque você não gosta do B, se você fala B não gosta do A, então todo mundo se odeia, todo mundo se xinga, as pessoas não se unem mais, famílias divididas. A minha família é dividida por causa dessa porra da política. Nossa. Sabe? Cara, tem parente que não fala com parente por causa da política. Ridículo, né? Cara, e quantas famílias estão assim? Quantas famílias estão assim? Os velhos e os novos não se dão mais, sabe? Avós e netos, pais e filhos, tios e sobrinhos. Cara, assim, eu tento levar a minha carreira, porque muita gente fala pra mim, pô, você tem que ser polêmico. Polêmica é que dá audiência. Eu falo, gente, eu sou eu. E assim, eu acho que a gente ainda precisa fazer com que o futebol seja um campo pacífico. Porque o futebol é um esporte. O Armando Nogueira, que foi o maior de todos nós, jornalistas esportivos, ele sempre falava, no futebol não existem nem vitórias nem derrotas definitivas. Cara, sempre tem o jogo seguinte. Cara, pode... eu perdi a Copa do Mundo. Cara, tem o jogo seguinte. Então, assim, a gente precisa levar o futebol mais na alegria. E eu acho que isso a gente não está conseguindo. Mas a gente não está conseguindo levar nada na alegria, na verdade. Então, eu tento fazer, assim, tento ser, dentro das minhas responsabilidades, dentro das críticas que eu tenho que fazer, eu tento ser um pouco, assim, eu não quero ser odiento também. Não é odiado, não quero ser odiento, ser um cara rancoroso, sabe? Chato. Não, cara, futebol é a nossa vida. E, cara, a gente tem que viver a vida sorrindo, senão, ó. Futebol que tira um pouco do estresse ali, um pouco da preocupação é o futebol, né, cara? Claro, para as pessoas tão importante esse momento de se soltar, sabe? De estar... Cara, no futebol, a pessoa mais humilde e a pessoa mais rica são iguais. Numa arquibancada. A arquibancada não tem separação por salário. A arquibancada é povo de todas as vertentes. Cara, então a gente não pode perder isso. A gente tem que pensar que o futebol seja um... Cara, a gente tanto fala, né, disso. Porra, eu era de um tempo em que a divisão de torcidas do Atlético, do Curitiba, do Colorado, do Pinheiros, cara, era uma corda. Os caras ficavam aqui, um do lado do outro. Tinha briga? Tinha. Cara, mas não era tanta briga como é hoje. Sabe, o cara tá com o boné da Fúria, Nossa, com a filha do parque e apanhar do cara porque o cara é da Fanáticos. Que ridículo. Cara, não. Não, futebol não é isso. Isso não é futebol. Não. Sabe? Pegar dinheiro, levar vantagem não é futebol. Futebol, cara, é o que fez a gente se apaixonar por esse esporte desde criança. E eu tento fazer com que isso continue acontecendo. Eu quero que a minha paixão pelo futebol não seja levada por tudo que eu já vi de ruim, infelizmente, bastante de ruim que eu vi no futebol. Dos bastidores, principalmente. É isso aí, né, Felipe? Vou fazer uma pergunta aqui que mandaram. Manda. Quantas mulheres você pegou no dia da Ucrânia? Nenhuma. Íntegro. Não, essa foi minha mesmo. Nenhuma. Você tava trabalhando lá, né? Não, mas mesmo assim, mesmo se eu tentasse, também não ia dar. Então, não, mas não peguei nenhuma. Tinha que pegar Tinha que falar pro Jacir na época. Não, fala com aquele menino de 17 anos ali que ele nem fala. Conta o segredo pra nós. Ó, Christian, mandaram aqui. O que acha que ainda falta fazer na sua carreira? Cara, agora eu tô num momento novo, né? Eu virei o canal de mim mesmo. Eu sempre fui peão, sempre fui funcionário. Agora eu sou o dono do meu conteúdo. Cara, se eu puder fazer... puder montar um time para fazer transmissões de futebol via YouTube, cara, eu vou fazer pra mim vai ser uma grande conquista.
que eu não quero ser um produtor de conteúdo sozinho. Eu quero ter pessoas boas comigo. E se eu puder fazer isso, se eu tiver condições, viabilidade financeira para fazer, esse é o meu sonho hoje. Agora, cara, na comunicação, digamos assim, formal, na imprensa, cara, eu sou um cara muito agradecido a Deus, porque eu realizei todos os sonhos que eu poderia ter. Ah, foi do jeito exato que eu queria? Não. Algumas coisas não. Mas, cara, eu realizei. Nossa, que Eu massa, realizei. né, cara? Que massa aí. Imagine, cara, mais da metade da população acho que não realiza o sonho, né, cara? Cara, que quase tem, todo né? mundo. É poucas Quase todo mundo. pessoas que conseguem Por isso, realizar. cara, que eu não posso negar um convite de vocês. Por isso que eu não posso negar uma pessoa que queira tirar uma foto comigo. Cara, assim, é isso que a gente constrói. Né? Quando eu brinquei no negócio do futebol, é bom, só o jogo atrapalha. Cara, é porque o futebol, cara, ele é agregador de pessoas. E eu quero que continue assim. E eu tenho que trabalhar pensando nisso. Então, assim, mas eu sou muito grato a Deus. Cara, eu fiz tudo. Cheguei aonde eu podia chegar. Até Copa do Mundo eu cobri sem viajar, que eu fiz os jogos aqui de Curitiba. Então, A de 2014 aqui? E vou falar pra você, hein, cara. Quando eu coloquei hoje a chamada lá com a foto sua que você ia participar aqui, uma galera de amigos, colegas, pessoa que eu nem conhecia, falar: caramba, você vai levar o Christian. Daí o Felipe chegou lá em casa e falou: cara, uma galera tá mandando mensagem pra mim aqui falando. que legal. Cara, Agradeço a todos pelo carinho. Cara, muito massa mesmo. Muito Cara, massa. e igual a gente tava falando, né? Igual você falou que é muito grato, mas é muito bonito, porque você vê o esporte, o futebol em si, quantas pessoas que ele une, quantas amizades que você deve ter levado pra vida, que trouxe através do futebol, né? Então. Cara, assim, primeiro, o meu grupo de amigos, que a gente tem o nosso grupinho do WhatsApp, cara, todos eles relacionados com jornalismo esportivo. Então a gente se cruzou em algum lugar, algum jornal, alguma redação. Cara, mesmo que eu não seja amigo próximo de pessoas do futebol, cara, a quantidade de pessoas que eu vi em 2 encontros que a gente teve que teve jogadores, ex-técnicos e tal, cara, poder abraçar essas pessoas, elas se lembrarem de você com alegria, eu poder lembrar deles com alegria, um olhar para o outro e falar: pô, como era bom o nosso tempo, né? Não que o tempo de hoje seja ruim, mas o nosso tempo era bom também. Então, assim, porra, cara, isso aí é um presente que o futebol me deu, sabe? Poder conversar com pessoas, poder ter a chance de me relacionar com pessoas, e pessoas que depois de 15, 20 anos olham para você e falam: porra, te vejo, fiquei muito feliz que você seguiu tua carreira. Cara, eu tô me arrepiando de volta. Cara, Demais. é sensacional. Tem uma aqui que é, Thiago, ó. Quem que mandou? A nutricionista. Ah, meu Deus. Como está a dieta? Foi a minha nutricionista, será? Não, é uma que Como que veio é o nome- participar. como que é o nome do teu nutricionista? Juna Vieira. Ah, é com J também, mas não é Não. mesmo. Não, mas não, é acho que com não é. D. É com D. Juna, D-J-U. Ah, não. É outra. Não, é Cara, é. assim... Cara, eu não sou desse tamanho porque gostava de salada, né? Porra. Como que é que fala da Ucrânia? As drogas, só nas drogas. Cara, mas até comecei a beber mais depois de velho. Mas, cara, assim, cara, quando diziam que eu tava gordo, cara, eu não tava gordo. Então, você tem a tal do distúrbio de autoimagem. Se eu olhar uma foto minha na Ucrânia naquele tempo, cara, eu era um palito em comparação a hoje. Mas, cara, as pessoas dizem: não, você tá gordo. E assim, você ouve as pessoas. É uma merda. Você escuta. Principalmente você sabe pessoas da tua relação próxima. Então isso atrapalhou. Mas, assim, eu consegui com a Juna uma dieta que consegue hoje permitir que eu possa comer coisas que eu gosto. Porque o que era a dieta? Pô, o Thiago tá falando agora há pouco aqui. Ah, pô, você tem que comer pão com ovo, crepioca. Cara, essas dietas eu fiz, cara, e não adiantaram. Porque, não, você tem que comer de 3 em 3 horas, tem que comer uma barra de cereal. Cara, eu faço isso uma semana e depois largo. Agora não, pô, eu faço uma dieta, eu não vou explicar a dieta aqui, porque eu não quero que ninguém siga ela sem o acompanhamento. Mas, cara, ó, eu posso comer isso, que eu adoro. Sabe, posso comer outro isso que eu adoro, só que assim, eu tenho um monte de coisas que eu também gosto que eu não posso comer. Mas assim, eu tenho coisas que eu gosto pra comer. Então, cara, eu perdi 19 quilos em 4 meses. Caramba. Sabe? Coisa que eu não pedi. Ó, eu tava com o peso que eu tava há pelo menos 5 anos. E eu não perdia, cara. Ia pra academia.
me deram... Cara, minha academia me deram academia de graça. Minha academia chique de Curitiba, cara. Cara, não adiantava, eu não emagrecia. Por quê? Porque eu saía do treino e já matava um pão de queijo com coca. Porque assim, cara, comer sempre foi um prazer. E assim, muita gente aqui, muita gente está vendo a gente, passou por dificuldades. Eu não vou dizer, nossa, eu sofri. Não, eu sou de minha família é de classe média, mas houve um momento em que as coisas ficaram super complicadas. Quando meus pais estavam desempregados, sabe? Então, assim, era uma situação mais difícil. Eu tinha que pagar a faculdade, eu não trabalhava ainda. Cara, e ali a gente se privou de muita coisa. Meus pais se privaram de muita coisa pela educação minha e do meu irmão. Então, cara, tinha coisas que eu queria comer que não tinha. A gente não tinha dinheiro para comprar. Cara, quando eu comecei a ganhar o meu salário, cara, não tinha restaurante triste em Curitiba. Churrascaria lá, tudo nosso. Nossa. na hora vem me dá aquela lasanha assim. Cara, passei o rodo, só que eu engordei. Hoje eu tô conseguindo perder, mas ainda tem um bom trabalho para perder. E assim, eu não sei vocês se passam por isso, mas a ansiedade, cara, eu me agarro na comida. É complicado. Eu sou assim, cara. Eu tô tentando e conseguindo aos Uma poucos. válvula de escape, né? Às vezes a comida. Não, cara, você tá triste, você come. Você tá feliz, você come. Você come. Cara, é foda. Cara, eu tô tentando agora me voltar. Porque eu tava ganhando peso, cara. Tava ganhando muito peso ali, ansioso e preocupado. Mas e tal, eu vou olhar e pra tal. você, cara, se você tá magro. Emagrecer pra quê? Não precisa. Falo isso pra patroa, falo, pô, não sei o que. Eu falei, você não precisa perder peso. Só com o peso do teu tempo de modelo. Não tem que. Mas não foi tem- esse ano que você começou o start da Cara, assim, dieta? eu fui fracassando em dietas e em exercícios. No final do ano, pela primeira vez na vida, eu pensei, eu vou fazer a bariátrica. Eu não gosto de hospital, não gosto de cirurgia. Não acho que a gente deva, sem precisar de uma cirurgia, a gente escolha passar por uma. Meu irmão agora, recentemente, teve um infarto, passou por cirurgia. Cara, é uma situação completamente diferente. Agora, eu ia fazer a bariátrica porque eu não tinha força de vontade para seguir a dieta. E eu falei. Aí uma empresa estava me ajudando em marca, em mudança de perfil, mudança visual. E eles conseguiram para mim a Juna. Olha, ela quer fazer uma parceria com você. Eu falei, beleza. Aí, internamente, eu falei, é a última. Se não der certo, eu vou para a bariátrica. E eu tenho pavor. Tenho muito medo de ir para uma bariátrica. Mas, cara, graças a Deus deu certo. Agora eu sei que vai dar mais certo se eu fizer a coisa direito. É porque você viu que você consegue fazer, né? Sim, porque antes eu fazia e não adiantava nada. Dava resultado. Né? Agora eu perdi 19 quilos. Cara, esses dias assim, teve uns dias que eu, estraguei, comi pizza, não sei o quê. Cara, mas eu voltei pra dieta, cara, quando eu vi eu tinha perdido peso, não tinha ganho. Cara, essa camisa aqui. Cara, essa camisa aqui, ó. Dá isso aqui de sobra. Mas, cara, só as camisas que eu tenho, né? Eu não tô com essa grana toda pra ficar trocando o guarda-roupa. Mas, cara, daí, assim, eu fico com essas camisas enormes aqui pra... E eu nem ajusto ainda, porque vai saber qual que vai ser o peso final, né? Se eu vou aumentar o peso ou vou perder mais. Aí ia ter que arrumar de novo a camisa. Mas, cara, eu tô muito feliz porque, assim, passou por mim e eu tive força, porque eu não achava que eu não tinha mais força. Eu tava indo, já tinha até me consultado com um médico sobre a bariátrica. Questão bariátrica. É. Complicado. Mas enfim, a gente tá indo pro final aqui da nossa conversa, né? Passou muito rápido o tempo. Vai fechar o estacionamento lá. Vai fechar o estacionamento ali do shopping, vamos ter que ir embora amanhã só. Mas tem mais pergunta aí? Só qualquer coisa você me manda. Ó, já tô tomando conta do programa e não me deixe fazer isso. Então, teve uma que mandou como iniciou no jornalismo, que você já Eu explicou. respondi. Daí a doutora perguntou como que tá a dieta. Ah, tem uma aqui. Como foi trabalhar muito tempo na TV e sobre pressão? Porque todo mundo vê o lado, tipo, glamour, mas não sabe o que o pessoal passa. Não, assim, a TV tem esse lado complicado. Assim, a TV lida com vaidade. Porque, cara, você botar a cara na tela todo santo dia, cara, não adianta. Cresce o ego. Então, assim,
Às vezes as pessoas até tinham dificuldades em relacionamento porque achavam que A tinha mais espaço do que B. Ou que B não merecia ter o mesmo espaço que A. Então, assim, isso é complicado. E gerir pessoas é complicado dentro desse ambiente. Mas, cara, eu não posso dizer um A da televisão. Não posso dizer um A. Tudo que foi feito para mim na Massa, na RIC, as saídas não foram legais, na Massa e na RIC não foram. Eu queria sair da TV? Cara, talvez emocionalmente fosse melhor. Eu até diminuí remédio depois que eu saí da televisão. Mas, cara, ninguém quer sair. Ninguém quer sair. Mas, cara, não tenho nenhuma contestação nesse aspecto. Agora, sim, é um ambiente muito complicado. E que se não for bem gerido, fica tóxico. E, cara, quando fica tóxico pra resolver, bicho... É embaçado. Aí é embaçado. Porra, ser embaçado. Então, aproveitando já aqui, eu quero que você fale pra galera aí o que você tá fazendo agora, que você tem um canal no YouTube também. Falando né? bobagem. Tem um canal Blogueirinho. Blogueirinho. Você tem um podcast também, né? Então, vamos lá. Eu tenho meu canal no YouTube, Christian Toledo, se pesquisar no YouTube, chega lá fácil. No canal, a gente faz hoje um videocast, né, como aqui, eu faço com o Valmir Gomes, o Bola no Corpo, toda segunda-feira ao vivo. Às quartas eu estou publicando entrevistas que a gente fez no nosso podcast, que eu tenho já essa semana a gente vai para a edição 111 do podcast. Caramba. Que a gente fez quando estava lá na tribuna, aí eu parei no tempo da televisão e voltei agora com ele. Então, e tem vários entrevistados, tipo, a gente já soltou a matéria do PVC, a matéria do Carneiro Neto, agora essa semana vai ser o Fernando César. Então tem, cara, grandes personagens do futebol e da comunicação que já passaram pelo programa e a gente vai... eu tô representando porque muita gente, assim, até achar no Spotify, coisa e tal, não. Me ouve no YouTube e acompanha. Todo pós-jogo eu comento, todo pós-jogo. Acabou o jogo, 1 horinha, dependendo da situação, 1 horinha depois do jogo. Tem dias que eu consigo comentar até mais rápido logo depois do jogo. Todo pós-jogo tem um comentário meu. Eu faço uma análise, o pessoal pediu para que eu fosse um pouquinho maior. Faço vídeo de 5 a 6 minutos, analisando o jogo, taticamente, posicionamento e tal. E às sextas-feiras a gente tem um react, que é um react diferente. Porque não é um react das coisas de hoje. Não vamos fazer react do jogo, react dos melhores momentos, bastidores. Eu faço react de coisas antigas. Então, o programa passado foi uma matéria do Mesa Redonda de 95. Caramba. Em que mostrava aquela virada que o Atlético deu quando o Petralha assumiu. Então eu e o Carlos Bora, jornalista, a gente vai, assiste esse vídeo e aí, cara, mesmo estilo dos outros reacts. Pausa, para, fala, volta, assim. Só que a gente só vai mostrar antiguidade. Histórias para as pessoas que talvez não viram isso acontecendo. Os caras marcadas, né? Então, aí tem Instagram, que é christian.toledo.77, eu tô aprendendo a mexer ainda. TikTok eu tô aprendendo mais ainda, e o mesmo nick, christian.toledo.77. E o meu trabalho na Banda B. A gente agora veio por uma reformulação, agora 100% digital, o site, as lives, os comentários no YouTube e as transmissões também no YouTube. Então, assim, trabalho é o que não falta. E muito no meu canal. Isso é muito legal, assim, produzir esse conteúdo. É legal que cada dia da semana é um conteúdo diferente. Sim, né? eu tentei montar uma programação justamente para, sabe... vai ser o meu canal de vídeos eu comentando com a mesa, com o balcão da casa da minha mãe ao fundo, as fotos da família atrás e eu comentando. Só isso não ia rolar. Então a gente tentou criar formatos. Então a gente até já fez transmissão de jogos lá, mas não é ainda não vai ser ainda sequencial. Mas, cara, tem um bate-papo em vídeo, tem uma entrevista, tem um react, sabe? Então a gente tentou criar uns formatos para que a gente possa falar vários aspectos do futebol. E assim, tirando o jogo, tirando bola rolando e o bola no corpo, o resto, cara, é o por fora do futebol. Né? A gente tem um podcast de letra no Spotify, é só pesquisar de letra também, é a primeira do podcast. Cara, a gente fez o último programa, foi sobre apelidos. Sabe? Não foi sobre, como é que foi Atlético e Flamengo, Curitiba e Bahia. Não, foi sobre apelidos.
Sabe? Na semana anterior era sobre o negócio dos meninos, as crianças estarem torcendo para times europeus. No outro foi sobre mancadas na imprensa. Então a gente sempre puxa um tema e fala sobre ele. Inclusive dessa semana, que vai entrar no ar sexta-feira também no Spotify, em todos os agregadores, é com o Felipe Andretta, que é o autor do podcast sobre o Mário Celso Petralha. Que quem não viu, ouça, que é simplesmente espetacular. É Senhor da Razão, o podcast. Ele conta a história do Mário Celso Petralha. Aonde que acha isso? Cara, no Spotify. Cara, busca o Felipe no Spotify, no Deezer, no Amazon, na Apple Podcasts. Felipe Andretta. Felipe com I. Felipe Andretta, com 2 T's. Cara, o podcast é sensacional. Vamos tirar uma dúvida aqui rapidinho antes de acabar. Como que é o Mário Celso Petralha, o tal falastrão do Atlético? E aí, se aquele outro você conhece nesse tempo aí de... Cara, tem pra falar do homem? Eu entrevistei ele 3 vezes, quando eu era repórter, quando cobri o Atlético, claro. Uma eu não cobria mais o Atlético, mas eu tava na final de 2001, eu já cobri o Curitiba, mas eu fui como repórter e entrevistei também ele. Em todas as entrevistas, eu não tive nenhum problema com ele. Mas aí cruzei pouco com ele. Cruzei muito pouco com ele. Porque logo depois eu saí da reportagem e o Mário Celso Petralha foi indo para uma situação que ele é um cara do gabinete, ele não é mais o cara do dia a dia. Agora, ele é um cara de temperamento fortíssimo, isso a gente não precisa dizer. Ele é um cara que tem as opiniões dele. Mas assim, nos últimos tempos ele já ficou um pouco mais maleável e ouvindo pessoas. O primeiro grande momento do Atlético, que vai até o título de 2001, o Petralha era o líder de um time espetacular. Com Ademir Adur, com Enio Forneia, com Luiz Fernando Cordeiro, com Divozinho Frega, com Samir Aidar, Antônio Carleto Sobrinho. Cara, era uma diretoria, Guivan Bueno, cara, era uma diretoria pesada. Mas ele se afastou de todos eles, né? Ele foi acabando brigando com todos eles com o passar do tempo. Hoje, com o Autuori ele já teve uma ótima relação, então ele ouvia muito o Autuori, ouvia o Felipão, ouve o Matos, sabe? Tem pessoas com ele, Márcio Lara, Mauro Osman, que são pessoas que conhecem o Petralha e sabem o jeito de lidar com ele. E assim, ele é o maior dirigente da história do Atlético, mas... E olha que assim, tem Joaquim Américo que deu terreno para construir o estádio. Você tem o Jofre Cabral e Silva, que jogou o futebol paranaense na era moderna, quando montou o time de 68. Só que o Petralha, o que ele fez do Atlético que treinava debaixo da arquibancada da Velha Baixada, com bola de plástico, num campo de chão, não era nem de areia, de chão, onde tinha um fusquinha estacionado ali dentro, pro Atlético que é hoje. Protagonista do futebol sul-americano. Então, assim... Não, eu amo esse velho, cara. Ele liderou. Só que, é claro, ele é um cara com dificuldade de aceitar crítica. É o Neymar da vida. Infelizmente. Mas, assim, cara, óbvio que ele tem muito mais acertos do que erros. Tem erros, alguns erros foram até graves, mas, assim, ele tem muito mais acertos do que erros. Não, e o saldo pro torcedor do Atlético, assim, vocês sabem que tem torcedor do Atlético que não vai com a cara dele. Diz muita gente. Né? Mas, assim, a maioria da torcida do Atlético adora ele, né? E fica perguntando o que ia acontecer quando ele vier a faltar. Então, eu me pergunto isso. E eu acho que essa talvez seja uma grande lacuna na trajetória do Petralha. Ele não me parece ter preparado ninguém para suceder ele. Aí lascou, né? Mas ele vai entregar o Atlético num estágio... Tava ouvindo falar até de SAF agora do Atlético. Eu não queria, mas eu não quero SAF. Até metade do ano que vem, pode apostar. Só que é uma SAF diferente, né? A SAF do Atlético é minoritária. A do Curitiba, por exemplo, é a majoritária. A Tricorp veio e adquiriu 90% da SAF do Curitiba. Então, ela gere. O Atlético quer um parceiro que venha até 49%, para que o Atlético mantenha o controle do clube. Então, são métodos diferentes de SAF. Mas o Atlético, até metade do ano que vem, vai ter SAF. Se não anunciarem no dia do aniversário de 100 anos. Eu sou contra isso daí, mas fazer o quê, né? A SAF do Curitiba vai ter trabalho ano que vem, né? Ela tá tendo trabalho já, né? Tá tendo trabalho já. Só que assim, o Curitiba, ele tem uma política diferente. O Petralha, tirando aquele período em que ele brigou com o Marcos Malucelli,
O Petralha controla a política interna do Atlético de 95 até agora. No Curitiba, não. Entra sempre a oposição. Então, ganhou fulano. Na eleição seguinte ele perde e vem o Beltrano. Daí vem o Cicrano. Aí volta o grupo do fulano. Cara, então o Curitiba nunca teve continuidade administrativa. E aí chegou nesse estado terrível de dívidas que tinha, em que a SAF era uma solução, digamos assim, o Curitiba poderia ser viável sozinho? Poderia, mas ia demorar. Meio que foi a salvação ali. A SAF vai fazer o Curitiba ficar viável mais rápido. Essa é a grande diferença. Mas são modelos diferentes. O modelo do Curitiba é o modelo do Botafogo, do Vasco, do Cruzeiro. O modelo do Atlético é um modelo que não tem muito aqui no Brasil. Por incrível que pareça, é um pouco o Bolívar, que eliminou o Atlético. O Bolívar, ele é e não é do Grupo City. Ele continua tendo autonomia sobre as suas decisões, mas fechou uma parceria grande com o Grupo City. Então o Grupo City coloca jogador lá, o City dá know-how, toda a experiência do Manchester City, mas quem decide é o Bolívar. O Atlético é mais ou menos isso, só que o Atlético espera mais a parte da grana também. Veremos, ano que vem teremos notícias sobre isso. Olha, pra mim não esquecer aqui, eu quero mandar um abraço pro Valmir Gomes. Grande trocou Valmir. ideia ali pelo WhatsApp ali. Pô, gente fina demais, né, cara? Conversei com ele ali. Ele é demais, o Valmir é demais. O Valmir tem 82 anos, tem cara de quem tem 50. Cara do Tá céu. guardado no formol, Valmir. Ele é demais. É o Rachnaves. As drogas, né? Muitas drogas. Ó, quero mandar um abraço então pro Valmir Gomes. Aproveitar também pro Fernando Gomes. Quero mandar lá pro Linhares, pro Senechal. Deixa eu ver se tô esquecendo de alguém, cara, que eu troco ideia com esse pessoal aí que eu nem imaginava que ia conversar. Enfim. Agradecer aqui o Christian Toledo aqui, cara, porque, pô, é uma honra estar com o Christian Toledo aqui, né? Que nem eu falei, a gente não imaginava um dia estar conversando com essas pessoas que estão vindo aqui no nosso podcast. E a gente tá muito feliz mesmo, muito obrigado por você ter comparecido. Não, eu agradeço demais o convite de vocês. Agora eu tô participando, virei entrevistado, né? Eu já dei outras entrevistas podcasts, mas assim, eu acho que algumas coisas que eu falei aqui eu nunca tinha falado. Aí, ó. Exclusivo aí, ó. Bota exclusivo aí que Aí. deu trabalho. Ó, e é que a gente tá meio assim, tem que pegar o carro lá, senão a gente ficava por mais tempo aqui. Porque Será que tá eu sei chovendo tem- ainda? eu sei que Nossa, tem mais histórias. isso ainda. Será que né? esse barulho é chuva ou é o ar-condicionado? Pode ser as duas coisas. Curitiba, né? Sendo Ó, Curitiba. Tem um Rasdroves aqui, quer um golinho? Depende. Qual que é o Asdrove? É corote mesmo. É Karovskis. Corote eu não consigo atravessar a rua. Não, brincadeira. Mandar um abraço também pra Janaína Castilho, pra TT lá, que TT. compareceram com a gente. Um abraço pra vocês. E pro Fernando Gomes, cara. Eu encontrei o Fernando Gomes também um dia na frente da arena lá. Conversei com Meu top. ele e tal. Como que é? Meu top. Fernando, a gente achou uma imagem dele de 88. O que nós fizemos com essa imagem? Eu acho que ele não viu, porque se ele visse... Ficado maluco. Mas, cara... Não, Fernando, a gente brinca, ele é o símbolo sexual da comunicação paranaense. Caramba, a voz do bicho, né? Puta que pariu. Mas enfim. Tem alguma coisa pra falar? Cara, Filipão? Fica só à vontade. agradecer esse programa hoje, esse bate-papo, essa resenha que a gente teve com o Christian, hein? Pô, Puta, eu que agradeço. que aprendizado. Igual o Thiago falou, cara, pra gente... A gente tá começando. Então, quando a gente conversa com pessoas como você, que dá uma atenção, sabe? Que pra ouvir. Tipo, você disponibilizou seu tempo pra vir aqui hoje, num dia chuvoso em Curitiba, pra estar batendo esse papo incrível, contando essas histórias. Cara, é um sentimento indescritível. Então, a gente só queria agradecer por todo o seu trabalho, por tudo que você representa Que pra isso? gente aí. Nada. O agradecimento que fica aí do Piazada Cast. Eu sou apenas um jornalista. Não, e quero, se alguém for lembrar de mim, que lembre, olha, ele é um jornalista. Não, e a referência. Agora ainda mais, né? A gente já gostava muito de você, do seu trabalho. E quando a gente conversou, você topou e, sabe, não, eu vou, se disponibilizou, cara, sensacional. Muito obrigado de coração, mas a gente fica muito feliz. Eu que agradeço o convite de vocês. E firme, hein? Vamos continuando, arregace. Vamos lá, vamos que vamos. Daí um dia a gente vai tomar um... Se eu soubesse... Asdrove, se eu né? soubesse, tinha Umas trazido drogas. mesmo um golinho pra nós tomar, pra esquentar, né? Sair na chuva. Vamos marcar uma segunda parte aí e trazer com os golinhos. Não, com certeza. Falar em Se russo. tiver carne junto, também ajuda. Ó, a piazada do TV da Várzea lá, que é um projeto que eu participo também, tá acompanhando lá, ó. Viu lá o Christian Toledo, falou... Pô, Verdade que eles querem me contratar? Olha aí, ó. Pagando Rapaz, bem, né? Pagando aí, ó. bem. Olha Aí. aí, ó. Ó, TV da Várzea,
Ó, quem sabe um dia tem surpresa. Entre em aí. contato aí, ó. Já pensou vocês jogando lá na Várzea, lá e o Cristian Toledo lá comentando? Eu tenho ou até narrando? narrador pra levar comigo também, se for o caso. Olha aí, ó. Ó, sábado agora a gente vai estar lá em Araucária, transmitindo as finais da Série Prata e da Série Ouro no campeonato na Cancha. Ó, tô fazendo propaganda de graça aqui, hein? Eu vou ser bem sincero pra vocês. Esse sábado e esse domingo acho que são os últimos da temporada sem jogo. Cara, eu vou desaparecer. Tem que ir na churrascaria, tomar Cara, eu vou desaparecer, enfiar o pé na areia e ficar na praia, cara. jogar um fifinha. Ó, Cara, um dia nós vamos jogar um FIFA lá, hein, pra nós ver, hein? Vamos jogar um FIFA não lá. façam Ó, isso. Modo dinizismo. O Gustavo Villani me deu o FIFA. Ele falou, não, vou dar pra você um. Ele me mandou, cara, eu nem precisei comprar o FIFA. O Villani foi bem legal e me deu o código. Cara, mas eu jogo muito mal. Eu não tenho a manha daquela... triângulo L1 e vira o direcional. Cara, eu não consigo. Eu não tenho essa coordenação motora. Cara, eu passo, chuto e cruzo. Não, mas é questão de tempo. Ó, eu comecei a jogar FIFA faz uns 3 meses com meu amigo Cris. Me ensinou lá na Joga Online. Lá ele me ensinou a jogar porque eu só jogava PES. Que agora eu não suporto mais ver PES. Eu jogo FIFA. Cara, você aprende. Eu tô jogando mais ou menos com ele, então você vai aprendendo. E mas é legal, posso dizer que o mais legal que tinha era o PES Pirata. Nossa, era PES incrível. Pirata do PlayStation 2, cara, que eles atualizavam. Tudo bem que eles atualizavam tudo do Campeonato Brasileiro, quando chegava pra gente comprar, já tava tudo desatualizado de volta, né? Mas era muito bom, né, cara? Mas melhor, era muito né, bom, cara. Eles Nossa. metiam na raça do Galvão, cara. Genial, Era sensacional, era né? genial. Cara, eu tenho... Mas agora sim, agora é muito botão. Uhum. Cara, quando tem GTA, cara, quando eu jogo GTA, cara, eu aperto o botão do soco na hora do tiro. Na hora que é pra acelerar, eu caio do carro. É uma desgraça. Mas é legal, né? Pô, Mas é legal. mas lá, né? Só lá. Mas enfim, quem sabe um dia a gente joga uma partidinha de FIFA com o Cristian Toledo e a gente mostra pra vocês aí. Eu quero aproveitar aqui então, deixar um espaço, Cristian, pra você falar o que você quiser aí, mandar os abraços pra quem você acha que deve mandar. Fica à vontade aí. Eu sou um cara muito feliz de ter conseguido tudo que eu consegui, de atingir esses objetivos. Mas, cara, eu sou mais feliz porque a gente tem pessoas do nosso carinho em volta. A gente pode fazer muita coisa sozinho, mas a gente não faz uma carreira, a gente não faz um programa de TV, a gente não faz um programa de rádio, um podcast sozinho. Estão aqui vocês dois, construindo essa história. Assim, eu quero agradecer muito, mas muito, as pessoas que me seguem. Eu ainda não sou um cara tão de rede social, sou muito novato, eu gravo uns negócios, acho que tá super legal, tipo 16 pessoas veem, sabe? Eu ainda tô aprendendo. Mas eu sou muito grato porque a rede social ajuda, facilita a gente, as pessoas a falarem comigo. Por tudo que as pessoas falam, quando me corrigem, quando me criticam, e às vezes têm razão em me criticar, quando elas fazem alguns elogios que eu não sou merecedor, assim como eu não sou merecedor do que tudo que vocês falaram para mim de tão bonito. E eu quero só agradecer de poder, aos 45, quase 46 anos, ainda poder falar com jovens como vocês, para falar do que eu faço, do que eu vivo, das coisas que eu penso. Eu agradeço demais. O jornalismo me fez ser uma pessoa que pode falar com as pessoas de 5 a 85 anos. Isso não tem preço. Isso absolutamente não tem preço. Por isso que eu agradeço demais vocês. Oh, que isso, cara. A gente que agradece aí e fica muito feliz. A gente tá feliz aqui. Eu quero aproveitar também, agradecer aqui a nossa produtora, que é o Masal 360, que está aqui com a gente até agora aqui, nos acompanhando, nos fortalecendo, né? Tamo junto aí. Quem quiser gravar o podcast, que eu disse no começo, é só encostar, né? É só chegar e se inscreva no nosso canal. Por favor, por favor. No nosso, no do Christian aí. Ative as notificações aí e tudo mais. E tamo junto. Aquele abraço. Bom, é isso aí então, né, pessoal? Vamos ficando por aqui. Na semana que vem estaremos aqui novamente com um novo convidado, com uma nova resenha. E é isso aí. Obrigado por você que está acompanhando a gente até agora, acompanhou até o final, né? Escutou aqui nossa resenha. Toda a aqui, resenha. Né? E é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês e até semana que vem. Tamo junto. Valeu, rapaziada.